Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 11, Outra Perturbação. Coruscant. No planeta Coruscant, dentro da cidade galáctica, distrito do Senado, o templo Jedi construído pelos 4 mestres fundadores é um ponto de interesse icônico. O conhecimento, a história e outras instalações dos Jedi, incluindo o alojamento dos mestres Jedi, cavaleiros, padawans e jovens. Dentro de uma das muitas pequenas salas usadas para os Jedi, com decoração esparsa e quase nada sem cor, mas de alto valor em limpeza, seria possível ver um alienígena verde distinto, diminuto, enrugado e velho. O grão-mestre do Alto Conselho Jedi e dos Jedi em geral, Yoda. Flutuando acima do solo em estado meditativo, o mestre Jedi Yoda está praticando o uso da força e tentando ver o futuro, ou pelo menos sentir a força ao seu redor. Apesar da paz com a República Galáctica, uma tempestade vem se formando há muito tempo e isso não ajuda os sentidos dos Jedi a ficarem nublados. A maioria, se não toda a ordem, estava enfrentando um problema, a falta de uma previsão confiável o suficiente para o seu futuro e o futuro da galáxia. Tempos difíceis já começaram a se espalhar. Quando os Jedi realmente perceberam sua incapacidade de ver e perscrutar a força, não conseguiram identificar o problema, a causa de tal perturbação. Houve apenas um momento em que eles puderam sentir que um grande evento estava acontecendo, e isso foi há 5 anos. Aquela forte presença da força que parecia atravessar a névoa e entrar nas mentes daqueles que estavam verdadeiramente sintonizados. O próprio Yoda e outros mestres, incluindo todos os membros do Conselho Jedi, sentiram isso, e provavelmente outros indivíduos sensíveis à força que têm uma forte conexão. Depois desse incidente, alguns Younglings e Padawans que tinham altas contagens de midi-chloriano perguntaram a seus mestres ou professores qual era o sentimento deles. Este evento de até mesmo os jovens serem afetados aumentou ainda mais a possibilidade de o evento ser real e não orquestrado por quaisquer poderes do lado negro. Aconteceu novamente. Só mais uma vez, neste momento enquanto Yoda meditava, mas desta vez foi mais forte, mais claro e muito mais pronunciado. Ressoando com muito mais ênfase e poder, sem dúvida, significando mais do que apenas os mais talentosos ou poderosos dentro da força podem sentir esse impulso. Infelizmente, ele tem a sensação de que nem ele mesmo, nem ninguém, seria capaz de localizar a fonte como da última vez. Uma razão para evitar a chamada desta vez é o sentimento diferente, enquanto desta vez parece mais sombrio, e não está de acordo com os ideais ou ensinamentos dos Jedi. Mas também apesar disso ele gostaria de investigar simplesmente porque os Jedi são os inimigos naturais do lado negro da força e seus usuários. Um pequeno zumbido feito em contemplação é feito por Yoda. Quem, eu me pergunto, seria o melhor na investigação? Eu devo? Ou deveria ser alguém com experiência na identificação dos poderes das trevas? Mestre Windu, talvez? Yoda pensou consigo mesmo. Enquanto Yoda está em uma meditação que acaba de ser interrompida, vários outros indivíduos sensíveis à força dentro do templo também sentiram um pulso através da força. Todos os mestres, a maioria dos cavaleiros e muitos padawans e Younglings talentosos, ansiosos para questionar o que sentiram. A curiosidade só cresceu tanto nos adultos como nas crianças, especialmente naqueles que sentiram o primeiro pulso há 5 anos, e apesar do passar do tempo, foi um acontecimento memorável. Acho que Mestre Windu se sairia bem na exploração desta presença. Ele é muito experiente. Yoda tomando sua decisão internamente chama a atenção e a preparação da segunda reunião sobre o pulso começaria. A discussão teria o mestre Jedi encarregado de encontrar a fonte, mas no final não sendo capaz de localizá-la. Frustração, raiva, desespero e muitas outras emoções misturadas, mas principalmente aquelas que emanam do chanceler diplomático Palpatine. A razão para as fortes emoções que alimentavam suas habilidades do lado negro era esse pulso. O pulso irritantemente poderoso e irritante através da força. Punido, ele foi punido ainda mais por não conseguir apresentar nenhum resultado para aquele pulso. Ele acreditava que ficaria bem, impune por seu mestre, muito ocupado procurando maneiras de ganhar a vida eterna, mas parece que apesar da obsessão de seu mestre, ele teve tempo suficiente para lhe ensinar uma lição que havia aprendido há muito tempo. Agora, chamou a atenção de seu mestre que o mesmo pulso que apareceu há 5 anos reapareceu, mais forte do que antes e muito mais sintonizado com o lado negro da força. Mais uma vez ele foi lembrado desse fracasso que não deveria ter muita importância. Odiar. Ele passou a odiar essa presença, e ele quis dizer que quando encontrar a fonte, ele a destruirá completamente. Desabafar seu ódio construído ao longo dos anos. Ele nunca soube que seu ódio por algo sobre o qual ele não sabe quase nada chegaria tão longe, mas isso é a corrupção do lado negro que influencia ele e seus pensamentos. Poder como poder que ele tem um custo, e infelizmente não afeta apenas o corpo, mas também afeta a mente. Quando eu coloco minhas mãos no que quer que esteja me causando tantos problemas. Sidious em seus pensamentos ferve de raiva. Sidious não foi o único a sofrer alguma punição, assim como seu próprio aprendiz que ele vem tentando cultivar, Darth Maul. Na mente de Sidious, seu aprendiz, Maul falhou com ele quando deveria ser sua missão ter sucesso, e falhar com ele há consequências. A tortura física e mental continuada diariamente não é novidade para Sidious, algumas outras formas de punição são criadas. De qualquer forma, voltando ao assunto, Sidious foi mais uma vez incumbido da mesma missão de encontrar a fonte.
Seu mestre, embora obcecado pela ideia da vida eterna, tem estado de espírito suficiente para puni-lo e se interessar cada vez mais por fontes externas de interesse. Qualquer coisa que tenha alguma conexão com o lado negro da força é outra fonte potencial de informações ou peças do quebra-cabeça para sua busca. Embora o próprio Sidious também esteja interessado em muitas coisas relacionadas ao lado negro da força, incluindo a vida eterna, ele agora está mais focado em construir-se para uma posição onde seus planos possam se concretizar. Qualquer outra coisa poderia esperar. Pelo menos ele teria mais tempo até que o interesse de seu mestre atingisse o pico. A nova direção geral que ele foi capaz de sentir deu-lhe a capacidade de localizar o sistema de origem do pulso. A única maneira pela qual ele conseguiu encontrar a localização geral da fonte foi por causa da natureza do pulso. Parece ser originário da região das orlas exteriores. Eu deveria pedir ao meu aprendiz que estou preparando para investigar novamente. Seu fracasso poderia ter sido perdoado na primeira vez com apenas uma punição leve, mas desta vez é melhor que ele não me fale novamente. Sidious, em sua sala cara e de alta classe na fazenda de Coruscant, no distrito do Senado, reflete sobre muitas coisas e usa suas habilidades extremamente poderosas de previsão para planejar esse distúrbio. Não posso ir embora porque há uma interrupção, mas Maul teria que servir por enquanto. Alcançando um dispositivo de comunicação usado especificamente para sua persona como Sid Lord Sidious, ele alcança e chama seu aprendiz Maul porque seu aprendiz está atualmente treinando neste momento, quando ele poderia ser melhor utilizado em busca da fonte. Para compensar seus fracassos passados, não apenas para si mesmo, mas para si mesmo, ele pode recompensá-lo. Infelizmente, novamente, nenhuma recompensa seria obtida mesmo se ele completasse a missão de seu mestre, o lunático obcecado que ele é. Essa seria a sua ruína. Sidious pensou consigo mesmo com leve alegria com a ideia de usurpar seu mestre. O dispositivo de comunicação emite um sinal sonoro por um segundo e, sem hesitação, é imediatamente atendido. Mestre, eu estava terminando meu treinamento. Por que você ligou? Uma figura holográfica azul aparece no dispositivo e a figura aparece no rosto de Sidious. É claro que as características podem ser vistas, exceto a coloração do indivíduo, mas Maul é um Datomirian Zabrak com características diabólicas. Chifres pontiagudos no topo da cabeça, pele estampada em vermelho e preto com a assinatura dos olhos vermelho-amarelados que significam o alinhamento. Para o lado negro. Sim, meu aprendiz. Deixando o silêncio cair para criar tensão, já que ele é teatral, Sidious então continua. Eu liguei para incumbi-lo de uma missão. Sidious faz uma pausa novamente, mas desta vez espera por uma resposta, para reforçar seu domínio sobre o adolescente Maul. Sim, mestre, eu aceito. Maul não hesita em responder em menos de um milissegundo. Bom, meu aprendiz, sua missão é a mesma tomada há 5 anos que usei para acessar seu progresso. Você deve encontrar discretamente o pulso e sua localização exata. Você entendeu sua tarefa? Terminando então o questionador no final, com leves sugestões sobre o que aconteceria se ele falhasse novamente. Sim, mestre. Outra resposta que foi respondida com pressa. Você deve começar nos territórios da orla exterior, pois foi onde geralmente foi percebido e pratique com alguma cautela, pois atualmente não temos nenhuma informação sobre quem ou o que é. Mais uma vez, Sidious fala ameaçadoramente a forma holográfica do Zabrak. Eu não vou falhar com você, mestre. Bom, você deve começar imediatamente. Antes que Maul pudesse responder, a comunicação foi cortada. Agora só tenho que esperar e ver se meu aprendiz consegue ou não inventar alguma coisa. Se Maul falhar, terei opções mais do que suficientes para explorar para meu futuro aprendiz. De volta a Datomir. Arg. Minha cabeça meio que dói. Acordar com algo semelhante a uma dor de cabeça de ressaca matinal foi a pequena forma de Anakin Skywalker. Onde estou? Espere, eu me lembro. Levantando-se lentamente e ajustando-se ao ambiente, ele fica semi-surpreso com a sala em que está. Sim, o ritual. O ritual mágico das Dark Sisters foi concluído e Anakin não tem ideia das vítimas e não tem ideia das mudanças exatas pelas quais passou, mesmo com uma ideia geral e outras hipóteses feitas. Hora de me verificar. Ao se levantar, Anakin espalha seus sentidos dentro da força para ver se alguém pode ser detectado ao seu redor através da força. Ninguém, pelo menos ninguém está perto de mim. Olhando ao redor, a sala é escassa e ele é o único lá dentro. Obviamente as paredes são feitas de tijolos de pedra lisa, que é a arquitetura geral usada nas cavernas da Fortaleza das Irmãs da Noite. Levantando-se, ele se aproxima da porta e não fica tão surpreso a ponto de estar um pouco desequilibrado fisicamente. Acho que passei por um pequeno surto de crescimento, o que é perfeito para mim. Não me importo muito de ter uma criança de novo, mas seria muito melhor voltar ao tamanho normal. Saindo pela porta, ele entra em um corredor e no final há outra porta que provavelmente leva para o exterior. Ao sair, ele consegue adivinhar que sua localização geral é em algum lugar fora da fortaleza interna. Uau! Anfitriões tão generosos. Anakin se aproxima da água para ver se consegue ver seu reflexo, mas não consegue. Duvido que pareça muito diferente, e é muito mais possível que eu tenha uma cor de cabelo mais brilhante e ou olhos mais vibrantes, algo assim. Uma coisa é certa, porém, é a altura. É o suficiente para que eu possa sentir a diferença. Existem outras consequências para a conclusão e sobrevivência do ritual. Um exemplo seria Sava Diopris. Sua magia foi usada ou será usada em algum momento no futuro para melhorar suas características. Chifres mais longos, físico mais alto e maior. Essas mudanças obviamente ocorreram ao custo de transformá-lo em um avatar da raiva primitiva. Eu me pergunto como isso me afetaria se isso acontecesse. Os ingredientes primários usados para o ritual incluem a infame água da vida. Um pouco semelhante à lendária fonte da juventude, ajuda a pessoa a recuperar alguns danos graves. A água da vida era um líquido usado pelas Irmãs da Noite de Datomir para curar. Seus ingredientes incluíam água, carne extraída do adormecido, minerais e seiva de árvore.
Preparar a mistura era um rito de passagem para uma irmã da noite. Uma irmã da noite usaria suas habilidades da força para despertar o adormecido, dominá-lo e forçá-lo a remover um pedaço de seu corpo. A parte do corpo seria fervida com água das piscinas profundas da fortaleza Nigsister e os demais ingredientes seriam adicionados. Um processo bastante horrível, mas eu não esperaria menos de uma técnica da força baseada em magia. Além dos benefícios do ritual, pelo menos para mim superam quaisquer desvantagens. Capítulo 12 Planos 1 Datomir. Dentro dos santuários internos da infame Fortaleza das Irmãs Negras não havia outro senão sua líder, Xamã Mãe Tausen. Apenas alguns dias atrás, ela conheceu uma criança aparentemente prodigiosa, inteligente ou madura o suficiente para conversar adequadamente com adultos. Esta criança humana foi uma surpresa, considerando que a maioria das crianças humanas daquela idade eram estúpidas, com pouca ou nenhuma capacidade de controle emocional. No início, era a criança que controlava o pequeno exército de androides que havia entrado em sua caverna sagrada, mas ele era talentoso o suficiente para ser capaz de esconder sua presença dentro da força, não apenas de todos os membros fortes da força, mas também de si mesma. Seus talentos não previram a chegada do menino, e sua previsão era um dom que ela cultivava e estava na maioria das vezes certa em suas visões, mas já havia falhado antes no sequestro de seu filho. Desta vez foi diferente, ela previu a chegada de Sidious e pelo menos foi capaz de dizer que ele era sensível à força, mas o menino interagiu com a força como se ela não sentisse. Outras surpresas, como seus objetivos de vir aqui para Datomir apenas para um ritual potencialmente letal que daria tanto poder, foram certamente chocantes. Ainda mais que eu não conseguia sentir nada, e isso me deixava nervoso. O que o menino ofereceu foi suficiente, pelo menos por enquanto, para permitir que ele realizasse o ritual. Ele se ofereceu para ajudar a nos fornecer equipamentos para melhorar nossa qualidade de vida. Droids, estejam eles em sintonia com combate, medicina ou outras atividades como ensino, para melhorar a educação geral. Certamente o acordo trouxe vantagens para o nosso lado. Em troca, ele criaria uma espécie de aliança com as Dark Sisters, onde continuaria a nos apoiar e ao nosso desenvolvimento com planos grandiosos e ambiciosos para assumir completamente o controle do planeta Datomir. Ele planejou bem como aumentar a população dando exemplo de outras coisas para aumentar também. O comércio foi apresentado como algo importante, e o que ele trouxe para a mesa foi de valor. Um exemplo são as naves espaciais. No futuro, ele ajudaria a fornecer naves espaciais de vários tipos, embora em geral não seja necessário para o clã, pode ser no futuro. Inferno, ele pode até não ter sobrevivido. A maioria das crianças não e eu não tinha certeza se até mesmo um humano poderia participar e ter resultados iguais ou semelhantes. Pelo que eu sabia, ele poderia ter explodido. O menino pelo menos tinha confiança, ou não demonstrou medo. Novamente, esse nível de controle emocional deveria ser mais do que suficiente para disparar alarmes na cabeça de qualquer pessoa, especialmente na idade que ela tinha. Apenas 5 anos. Pelo menos ele atendeu aos requisitos para poder participar. A espera de alguns dias acabou e quando chegou o evento principal, ele apareceu exatamente como havia prometido e desejado. O ritual incluía instruções transmitidas por seu ancestral, que começou como um Jedi, mas depois ficou desiludido com seus ensinamentos. Então, ela supostamente gravou e criou seu próprio caminho através do uso do lado negro da força e de magias especiais que podem ser construídas ao longo de gerações em gerações sucessivas. O livro das leis tinha muitos detalhes e a maioria de suas magias incluía gestos ritualísticos e simbólicos com algumas conexões com a força. O ritual geralmente só aumentava as capacidades físicas quando feito em adultos e não aumentava a sensibilidade à força. A solução alternativa foi começar cedo, de preferência na faixa etária entre 3 e 5 anos de idade, embora isso, infelizmente, aumentasse o risco de fatalidade. Isso influenciou sua cultura mais uma vez, mas fez com que valorizassem aqueles que eram fortes. Infelizmente, meu companheiro que eu escolhi morreu logo depois de meu último filho, Mau e eu, e ficamos velhos demais para continuar a ter mais filhos. Então houve necessidade de outro companheiro. Rituais feitos em crianças, tanto mulheres quanto homens. Apesar do favoritismo cultivado na cultura de Datomirian Zabrak pelas mulheres, as chances de sobrevivência eram iguais para ambos os sexos dos filhos. Desta vez foram os machos de sua espécie e apenas os escolhidos tinham uma sensibilidade decente à força. Eles têm maneiras de identificá-los por meio de magias e não precisam depender de tecnologia como os Jedi atuais para encontrar crianças fortes na força. As crianças sensíveis à força têm maior probabilidade de sobreviver pela simples razão de serem preferidas. O ritual deste ano teria sido como qualquer outro e tudo estava indo bem, mesmo com uma criança estranha fora. A maioria das crianças aqui foram trazidas de fora para garantir que não fizéssemos muita consanguinidade entre si. Eles estavam assustados, alguns sabiam das histórias do que iria acontecer com eles ou pelo menos fantasiavam histórias de qualquer maneira. A maioria não sobreviveria de qualquer maneira, então seria muito cruel dar-lhes falsas esperanças. Então eu fiz exatamente isso. Assim que o ritual começou, o pânico habitual e os gritos de agonia e dor também começaram. Desmaiando à esquerda, à direita e ao centro, com muitos provavelmente morrendo. O que deixou Tausen e os demais participantes do ritual, porém, foi a criança humana e sua resiliência. Sem dúvida, se ele fosse um Zabrak macho ou de nossa cultura, ele seria um candidato adequado para o processo de seleção de parceiros. O que aconteceu a seguir, porém, foi mais surpreendente e bastante assustador. As energias escuras do planeta começaram a responder de maneira mais gentil ao meu chamado, não ao chamado da criança humana Anakin. O condutor, eu mesmo líder do evento, havia perdido o controle quando o ritual começou a afetá-lo e como se a própria força estivesse respondendo ao chamado de seu único verdadeiro mestre, imbuiu-se em seu ser. A energia e a pressão que senti e, sem dúvida, minhas irmãs também foram grandes, forçando-me a atender às minhas necessidades.
Eu odiei isso. Como se eu fosse me prostrar diante de um indivíduo escolhido do planeta e tivesse que ser um homem. Se ao menos fosse uma fêmea, mesmo que fosse de uma espécie diferente, eu não teria sentido tanto nojo que senti naquele momento. Demorou apenas alguns segundos, mas parecia que alguns dias haviam se passado, mas tão rapidamente quanto começou, terminou. Eu me aproximei cautelosamente da criança humana enquanto os outros verificavam as outras crianças ou ajudavam a apoiar minha abordagem. Nenhuma palavra precisa ser dita e em sincronia entre si, o pequeno grupo de mulheres ficou a uma distância física do toque. Estendendo a mão para a criança, ela foi capaz de determinar que ele ainda estava vivo, ainda extraordinariamente vivo, e apesar de suas reservas, ficou chocada novamente. Depois disso, Anakin foi levado para as partes externas da fortaleza. Apesar de ser uma criança e ter o potencial de acabar com ele permanentemente em seu estado de vulnerabilidade, mais uma vez a força a alertou contra seus pensamentos íntimos. Deixada do lado de fora, entregue ao destino dele, ela tinha outras coisas para fazer, assim como suas irmãs. Havia também aquela pequena informação sobre como ele sabia do meu desejo de vingança. Esta parceria certamente seria interessante. Assim começou o início dos planos de construção do Império de Anakin. As magias do lado negro e os rituais feitos para aprimorar as irmãs negras e irmãos negros da Tomirian Zabrak eram certamente perigosos e tinham uma pequena desvantagem, ou inconveniência. A influência do lado negro na mente e nas emoções. Exatamente o que exatamente foi influenciado pelo ritual e quais foram seus efeitos permanentes. Os desejos de Anakin, apesar de estar mais no controle por causa do controle mental desenvolvido, agora tinham que lidar com emoções crescentes sendo influenciadas e aumentadas, o que culmina com seus próprios desejos, tanto de sua antiga vida quanto de sua nova. Pelo que ele conseguiu identificar pelo menos para si mesmo, foram emoções relacionadas à possessividade ou ganância e outra identificada como luxúria. Novamente desejos primordiais semelhantes à Sava de Opris, onde ele se transformou em um avatar de raiva ou ira e idade, ele agora se tornou semelhante, mas em vez de ira estava mais alinhado com suas características. Eu sabia que era um pouco playboy e queria ter mais de um amante, possivelmente muitos, mas isso é um pouco intenso e certamente testa minha prática mental. A maioria dos meus desejos foram reprimidos devido à minha idade física, porque ainda não passei pela puberdade. Também sei que passarei por isso novamente em um ritmo mais rápido e começarei mais cedo do que minha idade biológica sugere. O ritual, quando feito em crianças pequenas e se for bem sucedido, aceleraria o crescimento. A princípio, no primeiro ano, a pessoa pareceria um ano mais velha fisicamente e depois, no segundo ano, a pessoa pareceria 2 anos fisicamente mais velha do que sua idade biológica. Finalmente, 3 anos após o ritual, a pessoa atingiria o pico de ser fisicamente 3 anos mais velha do que deveria ser. Anakin, enquanto seu monólogo interno acontecia, se afastava em direção à saída das cavernas que abrigam as Irmãs da Noite. A pedra lisa criou caminhos e a bela água brilhante ilumina seu caminho. Usando e investigando a energia da força, ele é capaz de perceber que há uma mudança significativa o suficiente em sua capacidade de utilizar a própria força. Parece mais fácil, flui mais suavemente com maior conectividade e ele sente que sua influência e poder de manipulação dentro da força são muito mais fortes do que eram antes. Estimando os benefícios exatos desse aumento, ele acredita que isso poderia ter aumentado sua contagem de midi-chloriano em 1/3 do valor com que ele nasceu, um aumento geral de 33%. Fisicamente, ele também se sente muito mais poderoso do que antes, além de medir suas novas capacidades. Estima-se que ele deveria ser fisicamente poderoso o suficiente e capaz de saltar 1 metro do chão sem a ajuda da força. Finalmente chegando à saída, ele pôde ver a luz do dia se expandindo do lado de fora. Então atualmente é dia. Isso é bom. Acho que estou na caverna há muito tempo. Estou muito mais habituado a um ambiente com calor e raios de luz fortes, mas também ao frio extremo das noites em Tatooine. Um androide se aproxima rapidamente de Anakin, pois estava estacionado do lado de fora da entrada da caverna da Fortaleza das Irmãs Negras. Mestre, um reconhecimento rápido vem do androide. Quer um relatório do que aconteceu, mas primeiro diga-me quanto tempo fiquei na caverna? Anakin comandou o androide e fez uma pergunta que o deixou curioso. Relatório, o mestre esteve dentro das cavernas durante 8 ciclos diurnos e noturnos deste planeta. Então passei um total de 192 horas lá dentro. Isso significa que fiquei inconsciente por pelo menos 3 dias. Eles realmente não se importam muito com o que aconteceu comigo ou se eu sobrevivi. Pelo menos eles me trouxeram alguma forma de abrigo. Além disso, domine a expansão que foi feita para o seu negócio em Tatooine e o que deveria ser entregue às Dark Sisters já foi entregue há um dia. O androide também explicou. Isso é bom. Espero que considerem meu pagamento satisfatório. O que eu também perguntei foi investigado. É claro que não espero muitos resultados, mas seria bom se alguma coisa fosse encontrada. Não, mestre, apenas um desses planetas foi localizado. Devemos começar a extração do que é necessário? Bem, isso é lamentável. Tudo bem, terei que fazer isso sozinho. O que Anakin está se referindo é a localização de um planeta que desempenharia um papel no que ele deseja fazer e experimentar no futuro. Existem 2 planetas para os quais ele deseja ir. Um desses planetas contém uma pedra azul especial que daria a indivíduos não sensíveis à força o uso, em uma capacidade limitada de habilidades da força. O outro planeta que parece que seus androides conseguiram encontrar era outro em que ele estava mais interessado. Havia naquele planeta uma espécie que era viva e senciente, mas que não passava de seres feitos de material não orgânico. Todos os seus seres e a maneira especial como seus midi-chlorianos interagem com as coisas eram interessantes e poderiam ser usados pelo menos pelo que ele supõe ser criar vida dentro de um ser mecânico. Ele poderia atualizar todos os seus androides para serem capazes de pensamentos e liberdades independentes, mas é claro que ele ainda os controlaria e eles seriam leais a ele.
Ele também poderia ajudar esses androides a se tornarem ainda maiores, dando-lhes a capacidade de usar a força por conta própria. Imagine droides com a versão não orgânica de midi-chlorians infundidos neles usando aquelas pedras azuis do outro planeta para usar habilidades da força. Então ele não teria que se preocupar muito com a incapacidade dos androides, pois eles aprenderiam fora de sua programação inicial. De forma alguma ele estaria escravizando o androide, pois seria incapaz de controlar suas ações, mas o que ele poderia fazer é vincular sua lealdade a ele para que não o traíssem. O que Anakin não sabia, porém, era que isso levaria a um estranho desenvolvimento no futuro. Capítulo 13, Planos 2. Tatooine. Eu ajudei a financiar uma revolta. Promover meus próprios objetivos e ajudar algumas outras espécies escravizadas ao longo do caminho está fora dos meus objetivos. Ajuda o fato de que tudo o que eu realmente precisava fazer era gastar alguns dos recursos que acumulei atualmente. Não vou entrar em detalhes dolorosos sobre a guerra, apenas que com minha mão trabalhando secretamente nos bastidores, eu lucrei. Retalhos, mesmo que possam ser considerados lixo, tive a chance de testar meus androides e armamentos recém-desenvolvidos. Outras coisas incluíram a nave estelar que minha corporação está começando a desenvolver também. A guerra que ele apoiou foi a revolta dos Yanri. Depois de muitas batalhas com a ajuda de Anakin, as coisas avançaram de acordo com o que teria acontecido originalmente, apenas em um ritmo mais rápido. Os Yanri mexeram os pauzinhos com seus aliados na Federação do Comércio para obrigar a República a parar a retribuição dos Kaleys. Depois de vários acordos de bastidores, a República decidiu intervir no conflito, e o Departamento Judicial da República despachou 50 Jedi sob o comando dos mestres Jedi Techuoka Deon e Jmamar para mediar um acordo. Os Yanri alegaram que os Kaleys foram os agressores no conflito, e a corrupção garantiu que o Senado Galáctico pressionasse os Jedi a acreditar neles. Os Jedi fizeram o que lhes foi dito. Castigaram os Kaleys por sua beligerância, ordenaram-lhes que pagassem indenizações de guerra, exigiram a devolução dos mundos que haviam conquistado e impuseram sanções econômicas. Vários líderes Kaleys enfrentaram provações de guerra. Apesar dos protestos dos Kaleys de que eram as vítimas, a guerra finalmente chegou ao fim com a vitória dos Yanri. Agora, com o total apoio da República, os Yanri recuperaram as suas antigas colônias. Eles destruíram as estruturas que os Kaleys construíram durante a sua ocupação, incluindo cemitérios considerados sagrados para os reptilianos. Os Kaleys solicitaram à República e à Federação do Comércio que acabassem com a profanação, mas o governo galáctico apoiou os Yanri. A resposta da República Galáctica à crise de Yanri estabeleceu um precedente para o uso de paramilitares pelo governo galáctico. O chanceler supremo Finis Valorum citou o precedente ao defender uma resposta semelhante aos problemas no planeta Linchor. Esta guerra também pode ser referida à Guerra Wookiee que incluiu Grievous, nascido como Kimain Jai Sheelal. Depois que a guerra terminou, você poderia dizer que eu ofereci a ele um assento em meu ilustre exército de droides então. Em vez do exército de droides do qual ele originalmente fazia parte, ele se tornou parte do meu. Ao longo de 2 anos, desde que seu filho aparentemente recebeu ajuda de uma fonte externa que ele se recusa a contar, ela passou a aceitar sua nova posição. Com algum esforço, claro, devido à sua necessidade insistente de se reafirmar e ser gentil com os outros. Fi era uma mulher simples que cresceu na escravidão e agora, à medida que sua vida melhorou, experimentando luxos aos quais só recentemente se acostumou. Apesar disso, há algumas coisas pelas quais ela trocaria e faria sozinha para manter sua paz de espírito, especialmente porque seu corpo foi usado para fazer trabalho manual físico. Geralmente ela teria que trabalhar inicialmente como empregada doméstica fazendo tarefas simples, mas mais tarde foi elevada a uma posição que, por mais limitada que fosse, poderia ajudá-la a aprender coisas novas, em particular tecnologia. Portanto, não foi uma surpresa que após herdar o negócio e abrir uma oficina de ferro velho, ela tenha conseguido facilmente entrar no caminho do aprimoramento de suas habilidades limitadas em máquinas. Ajudou o fato de ser um ferro velho, pelo menos no início, mas logo depois materiais de primeira linha foram enviados, permitindo que ela prosperasse e usasse seu tempo para ser uma espécie de mecânica. Ela ficou preocupada com seu filho, apesar de tudo apontar na direção de que ele seria capaz o suficiente para tomar suas próprias decisões, apesar de sua idade. Como mãe de Anakin, como ela poderia não se preocupar com o bem-estar dele? Ele sai e explora o espaço ou pelo menos é o que dizem a ela, mas na primeira vez que ele a deixou, ele ficou mais alto, parecendo diferente de como ela se lembrava dele. Ele estava ausente há apenas 1 semana, não menos que 2, e havia mudado tanto, mesmo que fosse apenas em sua altura. Ainda era muito revelador de algo que estava errado, mas ela não tinha outra maneira de fazer isso a não ser aceitar as mudanças e seguir em frente. É claro que sua Anne pelo menos lhe deu alguma explicação sobre o que havia acontecido. Logicamente ele estava bem e ela havia feito vários exames com seus droides médicos, apenas para tranquilizá-la. Outras coisas aconteceram como o desenvolvimento de seus negócios até o aumento da qualidade dos androides. Anakin teve a gentileza de presentear ela com um androide pessoal, e ele o chamou de C3PO, um simples androide tradutor destinado a me ajudar no dia a dia da loja, pois havia muitos clientes de diferentes espécies e com diferentes idiomas. O que ela não sabia sobre este androide de protocolo, entretanto, era que C3PO era o início dos experimentos de Anakin com a criação de máquinas vivas, mas isso ficaria para outro momento. Ela havia se desenvolvido ao longo dos poucos anos, ao que parecia, e alcançado um certo grau de domínio sobre programação, mecânica e eletrônica em geral. Obviamente ela não havia alcançado o mesmo nível de domínio que seu filho tinha,
mas ela conseguia projetar e fazer coisas muito bem. Uma coisa que ela não gostava em seus produtos era o armamento, mas ela sabia especialmente em um planeta como Tatooine que as armas eram mais importantes do que a maioria das outras coisas. Pelo menos foi assim no início. Lentamente, as armas foram transferidas para outras coisas. Sua Anne apresentou os planos e implementou as ideias com sucesso. A venda de androides tornou-se a nova opção dentro do negócio. A riqueza acumulada foi reinvestida no negócio que foi prontamente renomeado como Indústrias Skywalker. Eu não conseguia acreditar que nos tornamos bons o suficiente para nos tornarmos uma empresa legalizada dentro da República, até ter algumas lojas instaladas dentro da própria capital. Tudo por causa da minha Anne. Se antes ela pensava em seu filho como um gênio ou um prodígio, agora ele pode muito bem ser um ser divino em forma humana. Não que ela soubesse, é claro, a natureza de seu nascimento, sendo semelhante ao Jesus do espaço, mas ela realmente começou a acreditar que seu filho estava destinado a coisas maiores. Os créditos que ela acumulou também foram indiretamente reinvestidos nas indústrias Skywalker. Ela deu liberdade a muitos escravos simplesmente comprando-os. É claro que os indivíduos agora livres não podiam fazer nada para prolongar a sua sobrevivência, apesar da sua liberdade. Então eles ingressaram como funcionários das indústrias Skywalker, mais uma vez ajudando indiretamente o negócio a se beneficiar dos escravos, apesar de eles não serem escravos. Fi tem uma compreensão limitada disso, coisas que dizem respeito à economia e à contabilidade em geral. Então ela deixou a maior parte dessas coisas para Anakin e os androides especializados que ele mesmo criou. Ela apenas ajudou na gestão desses ativos. Outras coisas estranhas foram testemunhadas em toda a galáxia que ela mesma notou. Que preocupante. Isto, por sua vez, aumentou alguns dos seus actos contra aqueles que não eram humanos, pensando que o mal feito contra eles foi por causa disso. A situação política em Tatooine estava começando a esquentar. Fala de algum tipo de revolta de escravos. Ela não sabia o que pensar disso. Por um lado, é ótimo que o povo queira levantar-se e quebrar as suas correntes, mas por outro lado, é incrivelmente perigoso ir contra o actual Império Ut. Ela ajudaria de todas as maneiras que pudesse, e inadvertidamente também o fazia ao abrigar ex-escravos agora libertados em sua companhia. Muitos não queriam ir contra o nome que construíram para si mesmos. Fi era gentil, mas ela era tudo menos ingênua e sabe muito bem que sem o exército de androides que eles têm, eles estariam sob muito mais escrutínio. Fi também sabe que a atividade criminosa na área em que vivem junto com os escravos se tornou quase nula. Mais uma vez, graças à sua empresa, os droides foram fabricados. Eles também haviam se expandido muito recentemente para o comércio de construção naval, mas isso seria para outro momento para pensar, porque ela está um pouco atrasada para uma reunião holográfica, mas mesmo assim uma reunião, ela é a CEO e proprietária permanente, então é melhor ir em frente. Coruscant. A Sienar Fleet Systems, também conhecida como SANT, ou Sienar Technologies, tem se saído bem nos últimos anos. Mas 2 anos antes ocorreu um evento que quase tirou a vida do atual CEO. Narro Sienar chegou a ser um bom CEO, depois do atentado contra a vida de seu filho, e ele próprio decidiu renunciar ao cargo. Esta posição, por sua vez, foi dada ao seu filho, não por simples herança, mas por uma combinação disso e que os outros membros da empresa consideraram que Haytham Sienar estava apto para liderar. É claro que a maioria dos membros do conselho da Sienar Technologies sabia que ele era a escolha perfeita, sem saber que havia dado poder a alguém de fora da empresa. Essa pessoa é o misterioso chantagista da dupla pai-filho. 2 anos atrás, o pai foi abordado pela primeira vez antes do incidente que originalmente colocaria em risco a vida dele e de seu filho, Haytham. É claro que ele não acreditou na época, pelo menos no início, antes que as provas dos crimes de Haytham lhe fossem mostradas. Não importa o que Narro tenha visto, ele ainda amava seu filho, apesar de seu comportamento legalmente cinzento. Narro perdoou facilmente, mas isso não significa que os autores do ataque o fizeram. Enquanto Haytham escapou em direção ao planeta, ele foi contatado novamente, sem saber como foi contatado pela figura misteriosa novamente. Ele prometeu salvar a vida de seu filho em troca de basicamente vender sua própria alma ao proverbial diabo. Ele concordou prontamente devido à pressão e tensão mental e rapidamente cedeu seus direitos sobre muitas coisas enquanto a ligação era gravada. Ele foi salvo, assim como seu filho e o resto da equipe que ajudou a navegar e manter o cruzador estelar em que estavam durante a viagem de férias. Narro ficou chocado ao descobrir que a mesma coisa havia sido feita com seu filho, mas em vez de se oferecer para salvar a vida de Narro, a oferta foi para seu Haytham de seus perseguidores. O fato de a figura misteriosa conhecer o conteúdo do personagem de Haytham até esse ponto certamente falava muito de sua rede de informações. Assustadora e aterrorizante era a capacidade do ser de manipular não apenas a si mesmo, mas também a seu filho, para uma situação da qual não se pode escapar, pelo menos legalmente. Eles essencialmente doaram a maior parte de seus bens e entregaram o poder sobre esses bens e os tornaram escravos contratados. O que foi surpreendente, porém, foi que, apesar disso, o ser nunca abusou de sua autoridade sobre eles, no sentido legal ou de qualquer outra forma. Não que tentassem fugir do contrato dadas as medidas de severidade no descumprimento dos termos ou que tudo fosse entregue e eles próprios ficassem sem nada. Não, essa pessoa era muito inteligente no sentido de manipulação e Narro pensaria que com sua descoberta das habilidades de espionagem de Haytham ele seria capaz de detectar isso. Estranhamente, ele não fez. Na verdade, a Sienar Technologies começou a aumentar os lucros assim que Haytham assumiu o controle, sem dúvida em parte por seu esforço. Mas foi o apoio da figura oculta que ajudou o progresso das empresas. As coisas que eles foram impedidos de fazer desapareceram aparentemente do nada e as leis que eles podem ter nos impedido e que não deveriam ter sido aplicadas não foram aplicadas. Isso realmente os permitiu prosperar. Mas ele sabia que fazer um acordo com o diabo tinha seu preço.
Parte desse preço incluía acesso ilimitado aos seus fundos e a quaisquer materiais de alta qualidade aos quais eles tivessem acesso. Novos suprimentos foram estabelecidos entre eles e uma nova empresa chamada Skywalker Industries. Parece que seu patrocinador, chantagista oculto, também estava no controle disso por causa de seu sucesso. Recentemente, ele estava causando algumas ondas e ele também apresentou alguns de seus próprios fundos pessoais para investir nele. O que realmente aconteceu foi uma espécie de troca quando eles estavam acima e em Dantooine, o que felizmente os levou a tomar a decisão certa. Os infiltrados foram identificados quase instantaneamente assim que ele aceitou e, uma vez detidos, o questionamento novamente levou à correção do número, reforçando as evidências fornecidas. Na verdade, o dispositivo explosivo nunca foi ativado e, apesar de tudo, eles saíram vivos. Depois disso, a comunicação foi moderadamente ativa entre Naru, Raiden e a figura oculta. Com o passar dos anos, eles chegaram a um entendimento e agora podem ser considerados aliados. Capítulo 14. Planos 3. Datomir. Apelidado de planeta do rancor, Datomir era considerado um planeta temperado e belo pelos padrões humanos. Com um terreno variado que incluía lagos costeiros e poços de alcatrão, florestas densas e picos de montanhas cobertas de neve, rios poderosos e amplas savanas, pequenas calotas polares e vales de fendas dramáticos. Datomir teve uma história profunda com muitas histórias girando em torno de uma figura feminina lendária que foi especialmente contada e transmitida através das Dark Sisters, que são os supostos descendentes de tal personagem. Naquela época, entretanto, uma cavaleira Jedi desonesta chamada Alia foi banida para Datomir pelo Conselho Jedi. Ela assumiu a liderança dos sobreviventes, ensinando os caminhos da força aos exilados e, eventualmente, aos seus próprios filhos. Nos séculos posteriores, Alia foi lembrada por transformar sozinha a sociedade da Datomiri, creditada por escravizar toda a população masculina sob sua liderança, transformando os rancores de predadores em amigos, animais de estimação e montarias de guerra, e codificando seus ensinamentos no livro da lei. Alguns relatos parecem mesmo supor que ela era uma mulher solitária dentro de uma população inteiramente masculina, mas na realidade, estas práticas podem ter evoluído ao longo de várias gerações, e o paralelo com a estrutura social matriarcal dos rancores pode ser significativo, especialmente dada a simbiose das mulheres guerreiras humanas e suas montarias. A liderança de Alia, sem dúvida, lançou as bases de uma cultura única, dominada por mulheres usuárias da força que se consideravam coletivamente como suas descendentes, conhecidas pelos estrangeiros como as bruxas de Datomir. Ao longo dos séculos, a população humana total de Datomir cresceu para talvez pouco mais de 5.000, baseada numa área costeira relativamente estreita de um dos continentes do planeta, onde mais de 90% do planeta permaneceu inexplorado. Os Datomiri passaram a ser divididos em uma série de comunidades de clãs locais razoavelmente permanentes, cujos nomes derivam de características geográficas significativas, como Sinjin Mountain, Frenzied River e Mish Falls. Esses clãs, cada um com apenas algumas centenas de membros, representavam quase toda a população planetária. Mas também havia um pequeno número de exilados que viviam fora das comunidades do clã, incluindo os membros do lado negro do planeta, chamados Nixister's, que às vezes existiam em número suficiente para formar um clã distinto. No total, os clãs provavelmente poderiam colocar pelo menos 1.000 mulheres guerreiras em campo, cada uma delas usuárias da força treinadas e muitas delas montadas em montarias de rancor. Hoje em dia o número de mulheres guerreiras que vêm das Dark Sisters aumentou significativamente, pelo menos o número potencial de mulheres guerreiras aumentou. Tudo por causa da introdução e aparição do garoto conhecido como Anakin Skywalker. A força dos Datomiri foi descoberta pela Ordem Jedi cerca de 310 anos atrás, quando o navio da Academia Jedi Shuntor caiu em um poço de alcatrão em Datomir. Em algum momento Datomir parece ter feito parte da República e foi classificado como parte do setor Kelly, mas eventualmente caiu no espaço sob o domínio dos Drakmarianos, que eram outra raça guerreira matriarcal, mas desta vez respiradores de metano. Alienígenas, para quem o planeta tinha pouco interesse real. Algumas gerações atrás, um pequeno grupo de Zabrak iridonianos originários de Hatatak, onde seus ancestrais caíram em um cruzador estelar, foram trazidos para Datomir durante ataques piratas. Quando as Irmãs da Noite humanas descobriram que poderiam cruzar com os Zabrak, eles os isolaram em uma pequena parte do planeta, onde poderiam extrair deles quando quisessem. As Nixister's também venderam alguns híbridos Zabrak e Zabrak Human, e até mesmo alguns deles, para os Hatataki. Antes do reinado de Talzin, as Irmãs da Noite eram conhecidas por utilizar vários náufragos do sexo masculino para trabalho escravo. Talzin restringiu o uso de homens aos Zabrak Nigrobroters. Essa foi uma das coisas que Talzin mudou e foi apenas o começo. Com a ajuda de seu benfeitor, por assim dizer, eles poderiam mudar a maneira como fazem muitas coisas. É claro que eles gostam da forma como a sua cultura se desenvolveu e não estão dispostos a mudar muito, mas muitas coisas poderiam ser reorganizadas. Tantas coisas aconteceram. Eles não precisavam mais se preocupar com o alto número de mortes por causa da falta de tecnologia ou educação, elevando seu conhecimento médico para que pudessem sobreviver. Não, eles poderiam fazer muito mais do que simplesmente sobreviver, poderiam prosperar agora e assim tem sido ao longo dos últimos 4 anos. Com a sua população constante ao longo dos anos e o seu progresso na educação dos seus filhos ajudaram tremendamente, mas isso tem sido mais do que isso. Eles começaram a assumir lentamente o controle dos assentamentos ao redor do planeta, não importa quão baixos fossem em recursos ou população. A razão para isto foi aumentar a influência que tinham no planeta para se afirmarem como os novos governantes do planeta e por terem mais pessoas, melhor seria. É claro que ter uma força militar viável para se apoiar ajudaria. Isso é coberto pelas próprias Dark Sisters, mulheres guerreiras especialmente treinadas e pelas várias outras pessoas que elas poderiam treinar em combate.
Eles também tiveram acesso aos androides gentilmente cedidos e ou se precisassem de mais foram emprestados e fornecidos por seu misterioso e jovem aliado. Tribo após tribo, eles estavam nisso, estabelecendo lenta mas seguramente seu domínio, e isso certamente ajuda quando o fornecedor começa a lhes dar navios. Foi muito útil e Talzin considerou porque o menino continuava a ajudá-los, e talvez tivesse se interessado por eles além do ritual que lhe era concedido. É claro que ela não era ingênua ao pensar que o menino não tinha planos para eles. Era apenas a força que ajudou aqui com suas visões e ela não conseguia ver nenhum para ele. Pelo menos ninguém tão diretamente ligado a ele, mas indiretamente ela poderia saber como seu povo se beneficiaria como um todo no relacionamento contínuo com ele. Por enquanto não há sinais de que o menino os tenha abandonado ou abandonado num futuro próximo, considerando que a maioria de suas visões fornecem evidências que sugerem cooperação contínua. Talzin decidiu que sua cooperação precisa ser consolidada e gravada em pedra e ela tem ideias de como fazer isso. Essas ideias dela podem muito bem quebrar algumas das tradições que ela manteve no coração e com as quais cresceu e que transmitiu a outras pessoas, mas esta seria a exceção. Ela teria apenas que começar a aumentar a comunicação entre as duas partes e tentar marcar uma reunião, porque seria necessário. Mas também seria interessante ver o progresso dele, o crescimento dele. Coruscant. Foram alguns anos estranhos e exaustivos para os Jedi. Eles estiveram ocupados com muitas coisas, mas a galáxia em geral, pelo menos para eles, estava segura, protegida e o mais importante de tudo para eles, em paz. Isto não era 100% verdade, pois houve conflitos acontecendo ao longo dos anos e eles entraram em uma espécie de calmaria. O facto de terem crescido complacentes na sua posição de poder e seguros no conhecimento de que a paz dentro da República continua deve significar que os seus esforços não foram em vão. Bem, do ponto de vista dos Jedi, tudo estava indo bem. Enquanto isso havia um Lord Sith e seu aprendiz bem debaixo de seus narizes. O Conselho Jedi conseguiu um novo membro no ano passado, que é Edmund. Sim, o sempre pequeno grupo de mestres que se sentam no Alto Conselho Jedi, onde apenas os melhores dos melhores, mais poderosos e talentosos dentro da força conseguem alcançar. Os membros da Ordem Jedi ocupavam muitos cargos dentro de seus muros metafóricos, mas o mais prestigiado e procurado seria o Conselho Superior. Apesar desta posição, não há muitos qualificados para atingir este nível. Uma dessas pessoas que foi qualificada para ingressar no Conselho Superior se chamava Qui-Gon Jinn, um homem humano sensível à força, era um venerável, embora independente mestre Jedi, membro sábio e respeitado da Ordem Jedi, e foi oferecido um assento no Conselho Jedi, mas optou por rejeitar e seguir seu próprio caminho. Aderindo a uma filosofia centrada na força viva, Jinn se esforçou para seguir a vontade da força mesmo quando suas ações entravam em conflito com os desejos do Conselho Superior. Nascido no Coriolis de Coruscant, capital da República Galáctica 48 anos antes, Jinn eventualmente aprendeu os caminhos da força como Padawan do mestre Jedi do Oku antes de finalmente atingir o posto de Cavaleiro Jedi. Ele teria seu próprio aprendiz, Obi-Wan Kenobi, que aderiu aos princípios do Código Jedi mais do que seu próprio mestre. Embora seu relacionamento às vezes fosse difícil, os dois Jedi superaram as primeiras dificuldades durante uma missão em Pijal, que concluiu com Jinn recusando um pedido para se juntar ao Conselho Jedi para continuar ensinando seu aprendiz. Qui-Gon e seu aprendiz Obi-Wan recentemente receberam ordens de se reunir com o Alto Conselho Jedi para algo importante. Uma reunião deveria acontecer sobre um assunto urgente, sendo esse assunto o bloqueio criado pela Federação do Comércio em torno do pacífico planeta de Naboo. A galáxia em geral foi exposta pela primeira vez ao planeta Naboo no remanso setor Chomel há cerca de 29 anos, quando a Subteste Mining descobriu ricos veios de plasma. Membros da Subteste Mining foram contratados pela oposição do rei Bon Tapalo para realizar pesquisas. Sid Lord Darth Plagueis, disfarçado de Ego Damas da Damas Rhodes, visitou o mundo para discutir direitos de mineração. Ele visitou membros descontentes da nobreza, incluindo as Veruna. Plagueis conseguiu negociar com os Naboo para expandir suas instalações do espaçoporto e construir uma instalação de processamento no Rio Soleu. A Outer Rim Construction and Assembly foi contratada para construir a instalação. Como parte do acordo, Plagueis concordou em financiar a eleição de Tapalo ao trono. O apoio de Damasco a Tapalo levou à eleição do Núbio como rei e à abertura de Naboo ao comércio interplanetário. O rei Tapalo e seus principais conselheiros, liderados por Asveruna, conseguiram negociar um contrato com a Federação do Comércio para enviar o plasma de Naboo e vendê-lo a outros planetas ao longo do caminho idiano. O acordo com a Federação do Comércio permitiu que um grande período de prosperidade econômica se estabelecesse no mundo da Orla Média, mas os Naboo rapidamente começaram a ficar insatisfeitos com o resultado. Enquanto vendiam o seu plasma à Federação do Comércio por preços fixos, esta última podia vender o plasma a preços inflacionados no mercado aberto, obtendo lucros muito maiores do que o Naboo. Como resultado, um grande ressentimento contra a Federação do Comércio desenvolveu-se em Naboo, especificamente entre os membros da realeza que se opuseram à eleição de Tapalo ao trono, liderados pelo senador Vidar Kim. Secretamente, Tapalo e os seus conselheiros obtiveram lucro por concordarem com um acordo com a Federação do Comércio. Veruna, após sua eleição como rei de Naboo após o término do mandato de Tapalo, teve a intenção de forçar um confronto com a Federação do Comércio pelo controle dos recursos de plasma de Naboo. Como tal, ele criou um corpo de caças estelares no Bian Design Collective. Ele também planejou que a parte da Federação do Comércio no transporte de plasma de Naboo fosse assumida pelos Uts, ou seja, seu aliado, Gardula Bezadi, cujos transportes moveriam o plasma de Naboo para seus mundos clientes, sob a proteção do Sol Negro e do Bando Gora. A medida foi contestada pelo senador Naboo Palpatine, que mais tarde se separou de Veruna e convenceu a jovem Padmé Amidala, a popular governadora de Ted, a concorrer contra o rei nas eleições seguintes.
A plataforma de Amídala concentrou-se na renegociação do contrato original com a Federação do Comércio, enquanto Veruna planeava uma abordagem mais militarista. Eventualmente, Veruna foi forçada a abdicar e Amídala conquistou o trono por uma vitória esmagadora. Em segredo, Plagueis e seu aprendiz, Darth Sidious, a identidade Sith do senador Palpatine, manipularam os acontecimentos para causar uma crise entre a Federação do Comércio e seus mundos clientes. Com Naboo tentando renegociar seu contrato com a Federação do Comércio, eles tinham o que precisavam para lançar a República no caos. Assim como eles secretamente substituíram Veruna ao planejar a eleição de Amídala, eles colocaram seu fantoche, o vice-rei da Federação do Comércio, Nute Gunray, como líder geral do conglomerado, matando a diretoria da Federação do Comércio durante a cúpula do comércio de Eriadu. Tão perto de quando tudo vai começar e sair do controle. Anakin pensa sobre os eventos que acontecerão no futuro próximo. Meu planejamento e a prática que coloquei em minhas habilidades relacionadas à força devem ser suficientes, para que quando eu quiser as coisas que quero, tudo corra bem. Capítulo 15. Ameaça Fantasma 1. Coruscant. Uma aliança comercial em constante expansão, a Federação do Comércio, liderada pelo vice-rei neimoidiano Nute Gunray, compraria vitórias no Senado Galáctico com seus imensos recursos. Como entidade independente, eles até tinham o seu próprio senador, Lot Dod, e chegaram ao ponto de persuadir os inspetores de armas da República Galáctica a ignorarem o armamento da sua antiga nave de carga. Secretamente, a Federação converteu esses navios de transporte em navios de guerra letais. As modificações foram feitas ostensivamente para a defesa contra o aumento da atividade pirata nos territórios da orla exterior. Após a construção, os navios de guerra e os droides de batalha substituíram em grande parte a Força de Defesa Comercial e suas forças marítimas. Gunray recebeu um assento permanente na diretoria da Federação de Comércio após a aquisição de direitos exclusivos de transporte de minério de Lomite do planeta Dorvala há um ano. Uma força de invasão de soldados droides de batalha mortais foi construída em adição ao número crescente de navios de guerra disfarçados da Federação pela Bactoid Armor Workshop e pela Orshal Engineering dentro do cronograma, mas ao custo de uma quantidade exorbitante de créditos. Eles faziam parte de uma conspiração discretamente arquitetada por Darth Sidious como parte de seu esquema para se estabelecer, sob sua personalidade pública de senador Palpatine, como chanceler supremo. Sidious abordou o vice-rei da Federação, Nute Gunray, e sugeriu um teste para o novo exército. Gunray sugeriu Eriadu, mas Sidious respondeu sugerindo a casa do senador Palpatine, um mundo que não responderia com força. Mais tarde, Sidious os contatou e ordenou a montagem de uma frota. O vice-rei Atramonchar deixou a nau Capitânia Sakak em uma nave de reconhecimento e pegou um Holocron City com informações sobre o bloqueio iminente. O aprendiz de Sidious, Darth Maul, foi encarregado de recuperar o Holocron, que ele eventualmente tirou do corretor de informações de Coruscant, Lorne Pavan. Durante a caça ao Holocron, Maul enfrentou e matou o Jedi Anon Bondara e seu padawan Dar Shassan, garantindo o sigilo do retorno do Sith. Kenobi investigou suas mortes e suspeitou do envolvimento do Sol Negro. Quando Kenobi retornou ao Templo Jedi, ele descobriu que ele e seu mestre haviam sido designados como embaixadores no bloqueio. Um ano antes, os oponentes da Federação no Senado Galáctico pressionavam Valorum para desacelerar a organização comercial. O Supremo Chanceler respondeu apelando à dissolução das Zonas Francas, embora concedendo subsídios defensivos adicionais. Após o incidente de Eriadu, a República logo aprovou legislação exigindo a tributação das rotas comerciais para sistemas estelares periféricos. A razão para isso foi dupla: serviria para enfraquecer a Federação em crescimento e recuperaria fundos para a República em dificuldades. Infelizmente para a República, a Federação do Comércio sentiu-se ofendida e estava determinada a contra-atacar. A Federação também buscou alianças com o Clã Bancário Intergaláctico, a Aliança Corporativa e a União Tecnológica, grupos que também foram afetados pelo aumento da tributação. A membro do Conselho Jedi, a Dingalia, monitorou as ações da Federação de Comércio após a cúpula, e foi ela quem alertou o Conselho Jedi sobre atividades suspeitas no sistema Naboo. Padmé Naberri de Naboo, publicamente conhecida por seu nome de reinado Padmé Amídala, e também conhecida como Sua Alteza Real, Rainha Amídala de Naboo desde um ano atrás, ou mais comumente conhecida como terceiro ano após a grande ressincronização. Era a filha mais nova de Ruvei e Jobal Naberri, e irmã de Sola Naberri. Padmé cresceu em uma aldeia isolada nas montanhas, onde seus pais incutiram em seus filhos grandes virtudes como o autossacrifício e o cuidado com os socialmente fracos. Sua família se mudou para Ted quando ela era jovem, e Padmé frequentou as melhores escolas disponíveis para ela, desfrutando de retiros ocasionais na região lacustre de Naboo. Em sua juventude, ela se ofereceu como voluntária para o movimento de ajuda aos refugiados, como seu pai havia feito antes dela, e viajou para Shadabi Boran para ajudar nos esforços de realocação dos nativos. Infelizmente, muitos destes refugiados morreram quando não conseguiram adaptar-se à vida noutro mundo. Em seguida, ingressou no programa juvenil legislativo, onde conheceu um jovem chamado Palo. Seguiu-se um relacionamento breve e inocente, mas os dois se separaram quando Palo se tornou artista e Padmé continuou na política. Ela nunca esqueceu seu passado ou sua herança. Mesmo depois de chegar ao topo, Amídala ainda manteve a tradição de sua aldeia de pintar as unhas de cada mão de branco, um pequeno mas notável sinal de sua dedicação à família. A ascensão de Amídala foi meteórica. Ela ingressou na legislatura aprendiz aos 8 anos e tornou-se legisladora aprendiz plena aos 11 anos. Durante esse período, ela conheceu Cilia Chesson, sua mentora no workshop.
Há um ano, aos 13 anos, Padmé Naberri tornou-se princesa de Ter e era extremamente popular, reunindo aqueles que se opunham ao governo do rei Asveruna. Ela se envolveu em um relacionamento com Ian Lago, filho do primeiro conselheiro de Veruna, com Lago. O pai de Lago se opôs à partida, mas ela terminou por vontade própria quando Veruna abdicou e Amídala aceitou entrar na corrida para suceder ao rei. Sua candidatura ao trono foi inicialmente sugerida a seus pais, e posteriormente apoiada discretamente pelo senador Palpatine, que desejava ver Veruna perder a eleição por seus próprios motivos. Embora prodigiosamente talentosa, Amídala, aos 14 anos, ainda não era a mais jovem rainha de Naboo a ser eleita. Uma vez eleita rainha, Padmé adotou o nome de Amídala e alterou a Constituição para limitar o governo dos monarcas eleitos a 2 mandatos, à luz do longo governo impopular de Veruna. Seu nome de nascimento era Padmé Naberri. Amídala era na verdade um nome de reinado. Disfarçada de rainha Amídala, ela parecia majestosa e austera, mas como Padmé, ela era teimosa e compassiva. Parecia que seu nome de nascimento não era de conhecimento público. Num longo comunicado redigido pelo assessor do Supremo Chanceler Valorum na era atual, os diplomatas da República e oficiais de inteligência que contribuíram listaram Padmé como uma das servas da rainha, e apenas se referiram à rainha como Amídala. A noção de que o verdadeiro propósito das criadas era servir como iscas para a rainha, sugerida por um oficial de segurança do Senado com base em irregularidades nas listas de passageiros da Royal Starship, foi rejeitada como ultrajante. O quadro de criadas de Amídala, jovens mulheres de idade semelhante e com uma semelhança impressionante com ela, agiam como guarda-costas, iscas e confidentes de sua amante. Funções idealizadas pelo chefe de segurança de Amídala, Capitão Panaka, que insistiu que a nova rainha fosse treinada em autodefesa e uso de armas. Enquanto Amídala era rainha, suas servas incluíam Sabé, Eirtaé-Rabé e Ané e Saché. Colocada em uma posição de autoridade e poder, Padme teve que provar seu valor ou pelo menos sentiu que precisava. Com grande poder vem uma grande responsabilidade, ou assim ela aprendeu. Vivendo neste planeta que ela conhecia como seu lar, ela tinha muitas coisas que queria fazer. Ela queria mudar muitas coisas, mas parece que durante sua gestão ela enfrentaria muitos problemas, incluindo a situação em que ela está agora. Um bloqueio conduzido pela Federação do Comércio havia começado e ela tinha poucas informações sobre como lidar com uma situação como esta. Ela teve muitas experiências em sua vida muito curta, mas agora de natureza semelhante ao que está acontecendo agora. Suponho que este seja um evento de base diplomática, mas como poderia meu planeta, meu povo estar pronto para enfrentar tal ameaça? Para entender seus pensamentos basta olhar para os militares de Naboo. É tradição que a natureza pacífica estabelecida do povo de Naboo não fizesse nada que contradissesse o seu modo de vida. Portanto, ter militares capazes o suficiente para defender o seu próprio planeta era uma deficiência. Sem nenhuma força suficientemente forte, tanto em quantidade como em qualidade, que não pudesse envolver-se e ser combativo em relação à situação. É claro que ela tem seus próprios guardas pessoais para protegê-la de perigos e ela mesma foi treinada para o caso de precisar urgentemente de proteção. A maioria das outras rainhas que sucederam ao trono em que ela se senta agora não teriam sido capazes de sobreviver sem algum nível de treinamento. Há muito tempo que eles não exigiam ou precisavam de um exército para se defenderem, e isto tornou as pessoas um tanto complacentes no seu lugar na galáxia. Com a proteção fornecida a eles pelo Senado, pelo menos a ajuda que deveria ter sido dada estaria segura. Cerca de 5 meses após a sua eleição, há um ano, ela enfrentou o que se tornaria um dos problemas mais significativos da história de Naboo. Em protesto contra a decisão do Senado Galáctico de tributar os usuários das rotas comerciais da galáxia, o vice-rei Nute Gunray da Federação do Comércio impôs um bloqueio ao mundo natal de Amídala, Naboo. Com poucos recursos próprios, Naboo dependia de importações, e o bloqueio serviu como exemplo perfeito da dependência da República no comércio. Amídala tentou usar meios diplomáticos e políticos para livrar o seu planeta da Federação do Comércio, mas foi tudo em vão. O vice-rei, seguindo secretamente as ordens de Dati Sidious, evitou esforços diplomáticos diretos. Não que Padme soubesse disso, mas o que ela sabia era que se não recebesse qualquer tipo de ajuda logo estaria em apuros, assim como o resto de seu povo. Seu desejo, sua motivação e ambição de fazer grandes coisas, rei e muito mais, mas ela teve que herdar esse problema. Pelo que ela sabe, embaixadores da República estão sendo enviados para ela. Ela pediu ajuda discretamente, receberia ajuda discretamente através do chanceler Valorum e não tem ideia de quem possam ser. Coruscant. Darth Sidious, também conhecido como chanceler Palpatine, o insidioso mentor do bloqueio de Naboo, tinha muitos planos. Muitos planos que deram certo. Ele finalmente conseguiu. Livre-se de seu detestável mestre, com quem não tinha mais com o que aprender. Pelo menos foi isso que Sidious disse a si mesmo para manter a sanidade. Seu mestre benevolente não transmitiu todos os seus conhecimentos, seus ensinamentos apesar de ser seu aprendiz, tudo por causa de sua obsessão pela vida eterna. Matou-o enquanto dormia. Sem misericórdia, exatamente como lhe foi ensinado, isso lhe deixou liberdade, a verdadeira liberdade como nunca antes e foi uma das coisas mais doces que ele já provou. Ele iria saboreá-lo, mas tinha mais o que fazer, mais ambições para prosseguir. Seu desejo irresistível de criar seu próprio império. Ele estaria no topo controlando tudo, todos e dominaria tudo absolutamente. Infelizmente ele não seria capaz de desfrutar de seu império sem um corpo jovem, pois com seu corpo mais jovem ele poderia realmente entrar nas alegrias da vida. Não que ele já não o faça. De volta aos seus planos, um de seus muitos planos onde ele manipula e aproveita o máximo de pessoas disponíveis para que suas considerações funcionem. Um de seus principais planos, o bloqueio feito em Naboo pela Federação do Comércio.
orquestrado por sua mão. Sidious, como Palpatine, tomou o poder do Supremo Chanceler Finis Valorum, que praticamente não tinha poder político e contava com Palpatine como um amigo próximo e aliado, permitindo que Sidious o manipulasse facilmente. Precisando de peões para seus planos, mas preferindo uma presença misteriosa e encapuzada através de transmissões holográficas em vez de comunicação direta, Sidious contatou os seres mais poderosos da galáxia e os convenceu a cumprir suas ordens com promessas e ameaças. Para esse fim, Sidious também foi capaz de manipular a ascensão de Nut Gunray à posição de vice-rei da Federação do Comércio e convenceu a Federação do Comércio a obedecê-lo prometendo riqueza. Ordenando à Federação que construísse um exército de droides, Sidious também ajudou o Geonosian Pogli, o menor, a ascender à posição de Arquiduque de Geonosis e controlador de suas fundições de droides. Com o apoio de Sidious, Pogli produziu milhões de droides de batalha da série B1 para os militares da Federação do Comércio. Isso ajudou a promover seus planos e através da comunicação holográfica. Sidious conspirou com o vice-rei Gunray para bloquear o planeta Naboo em protesto contra a tributação do Senado das rotas comerciais para sistemas estelares periféricos. Sidious estava secretamente por trás dos projetos de lei do Senado sobre tributação, incluindo as sessões de votação que terminaram em derrotas e vitórias da Federação, enquanto Gunray acreditava falsamente que Sidious estava trabalhando para obter vitórias da Federação o tempo todo. A Federação do Comércio iniciou a invasão de Naboo sob as ordens de Sidious, que também instruiu Gunray a matar os embaixadores Jedi do chanceler Valorum. Quando Gunray questionou a legalidade da invasão, Sidious simplesmente afirmou que a tornaria legal. É verdade, embaixadores dos quais ele tomou conhecimento e que queria por fim porque muito provavelmente arruinariam seu plano. Capítulo 16. Ameaça Fantasma 2. A turbulência engoliu a República Galáctica. A tributação das rotas comerciais para sistemas estelares periféricos está em disputa. Na esperança de resolver o problema com um bloqueio de navios de guerra mortais, a gananciosa Federação do Comércio interrompeu todos os navios para o pequeno planeta de Naboo. Enquanto o Congresso da República debate interminavelmente esta alarmante cadeia de acontecimentos, o Supremo Chanceler enviou secretamente 2 Cavaleiros Jedi, os Guardiões da Paz e da Justiça na galáxia, para resolver o conflito. Grievous, nascido como Kimain Jai-Sheelal, era o comandante supremo ciborgue do Exército Droid da Confederação de Sistemas Independentes em outra linha do tempo, outro universo. Grievous era originalmente um Kalais do planeta Kalé, onde viveu sua infância. Durante o conflito de Kalais contra o Zuk, Kimain Jai-Sheelal aprendeu rapidamente a arte da guerra, especializando-se em um rifle lançador de balas. Acumulando rapidamente um grande número de mortes de Uuk, ele se tornou um semideus entre seu povo. Ele finalmente conheceu a mulher Kalesh Ronderu Lis Kumar, uma mestre com a espada. Os dois ficaram muito próximos antes da morte de Kumar nas mãos do Uuk. Com o coração partido, Kimain Jai-Sheelal renomeou-se Grievous e voltou toda a sua raiva e tristeza para Uuk. Ajudado por sua elite, ele expulsou os Uuk de Kalé e então invadiu seu mundo natal, conquistando-os. Os Uuk pediram ajuda à República Galáctica e os Kalais foram forçados a voltar para seu próprio mundo pelos Jedi e deixados para morrer de fome. Grievous não fez tudo isso sem alguma ajuda para ajudá-lo nos bastidores. O corpo que ele conheceu anos atrás fez com que ele se juntasse à causa dos meninos. Infelizmente, mesmo com a ajuda de seu novo líder, ele foi derrotado e também seu povo junto com ele, apesar de seu status e capacidades lendárias. Ele o ajudou, reformando seu corpo novamente com algumas peças mecânicas de última geração aprimoradas e criadas por seu agora líder, Anakin. Grievous foi informado de que ele tinha vindo para ajudá-lo e trazê-lo para seu rebanho, seu exército que ele estaria reunindo para libertar as pessoas da escravidão. O próprio Grievous não era contra a ideia de salvar algumas almas indefesas e quando lhe foi revelada a escala desta operação e a que seria levado, ficou entusiasmado, sendo deixado para ajudar a treinar os androides, pois eles pareciam estar vivos, como se estivessem verdadeiramente conscientes do que os rodeia, do seu líder e dos seus objetivos, vontades e desejos. Grievous estaria mentindo para si mesmo se dissesse que não temia o menino. O próprio Grievous estava entediado e ansiava por alguma ação, mas isso não aconteceria para ele, pelo menos não ainda. Mas ele poderia se divertir com esses androides sencientes. Felizmente havia apenas alguns e nem todo o exército era assim. Grievous ouviu Anakin dizer que os recursos eram limitados e que ele só poderia conceder vida a alguns droides de elite selecionados. Então defenderei nosso caso no Senado. A rainha responde enquanto segue o Jedi para o espaço aberto do hangar, dizendo simultaneamente ao seu conselheiro: tenha cuidado, governador. De volta ao hangar, todos avançam em direção aos androides que cercam os pilotos mantidos em cativeiro. O capitão da guarda diz enquanto aponta na direção do grupo de androides e pessoas: precisaremos libertar esses pilotos. Eu vou lidar com isso. Obi-Wan responde enquanto empurra a arma do capitão para baixo. Qui-Gon continua em outra direção, aproximando-se do androide comandante. Pare. Vem a voz sintetizada do androide. Sou embaixador do Chanceler Supremo e estou levando essas pessoas para Coruscant. Qui-Gon responde. Por sua vez, o androide questiona: para onde você está levando eles? Para Coruscant. O androide gagueja um pouco. Coruscant. Isso não faz sentido. O androide então aponta uma caneta mecânica para Qui-Gon e exclama: espere, você está preso. Sem outras palavras trocadas, Qui-Gon acende seu sabre de luz em um piscar de olhos e ataca o androide, dividindo-o ao meio antes de começar a trabalhar nos outros. Obi-Wan também está despachando rapidamente o resto dos androides que mantêm os pilotos em cativeiro, com o androide mal conseguindo disparar alguns tiros. Outros androides começam a atirar no grupo enquanto eles embarcam na espaçonave.
Qui-Gon reflete os tiros disparados em defesa dos outros e depois que Obi-Wan acaba com os androides ao redor dos pilotos, os pilotos se levantam apressadamente e escapam. A maioria dos pilotos segue para o mesmo navio em que os outros embarcaram, enquanto outros seguem para seus próprios navios. Todos conseguem embarcar, incluindo os 2 Jedi e seu companheiro Jar Jar. Agora fique aqui e fique longe de problemas. Obi-Wan diz para o solitário Jar Jar enquanto o deixa com algum astromecânico. Olá, garoto. Jar Jar cumprimenta o astromecânico. Dentro da área dos pilotos, Qui-Gon corre para dentro para ver o piloto atual e o capitão da guarda. Eles passam facilmente pela atmosfera do planeta, quase sem qualquer resistência, mas ainda não ultrapassaram seu maior obstáculo. Existe o bloqueio, diz o piloto enquanto todos na sala olham para o espaço onde uma frota o cerca. Um dos navios começa a atirar em sua direção e um tiro infelizmente consegue acertar o navio, danificando-o. Geradores de escudo foram atingidos. O piloto exclamou. Os astromecânicos dentro de sua área de estacionamento foram ativados assim que o alarme foi ouvido. Vários deles rapidamente foram até o eixo de implantação para fazer seu trabalho. No topo da nave, os androides trabalhando arduamente estão indo mais rápido que podem para reparar os danos. Os droides astromecânicos estavam sendo destruídos um por um e não de maneira lenta, mas muito rápida e Obi-Wan podia ver isso. Estamos perdendo androides. Rápido! Se não conseguirmos consertar o gerador do escudo, seremos alvos fáceis. O capitão da guarda diz. Outra explosão é ouvida no topo e com apenas um androide restante para consertar a nave. Isso os coloca em uma situação desesperadora. Os escudos sumiram. O piloto diz. O androide com padrão prateado e azul começa a trabalhar, restabelece e repara os geradores de escudo quebrados com sucesso. O piloto fica surpreso. Os poderes de volta. Aquele pequeno androide fez isso. Ele contornou a unidade de energia principal. A frota continua a disparar contra eles. O defletor protege ao máximo. É um sucesso. Eles escapam do bloqueio, mas um problema foi levantado pelo piloto. Não há energia suficiente para nos levar a Coruscant. O hiperpropulsor está vazando. Teremos que pousar em algum lugar para abastecer e consertar o navio. Qui-Gon diz para todos, aguardando ideias. Aqui, mestre, Tatooine é pequeno, fora do caminho, mas a Federação do Comércio não tem presença lá. Obi-Wan dirige-se ao seu mestre. Como você pode ter certeza? O capitão da guarda questiona. É controlado pelos Ut. Qui-Gon responde. Você não pode levar Sua Alteza Real para lá. Os Ut são gangster. Se eles a descobrirem, o capitão da guarda diz preocupado. Não seria diferente se pousássemos em um sistema controlado pela Federação, exceto que os Ut não estão procurando por ela, o que nos dá vantagem. Qui-Gon interrompe. Em outra sala do cruzador em que todos embarcaram, a rainha está sentada em uma cadeira no centro da parte de trás da sala, enquanto Qui-Gon, Obi-Wan, o capitão da guarda e o droide astromecânico que sobreviveu estavam presentes. Um pequeno androide extremamente bem montado, Vossa Alteza. Sem dúvida, ele salvou a nave e também nossas vidas. O capitão da guarda fala com sua rainha. É digno de elogio. Qual é o seu número? A rainha pergunta. Dando uma rápida olhada no número dos droides astromecânicos antes de responder, o capitão da guarda então diz. R2-D2 Sua Alteza. Obrigado R2-D2. A rainha agradece ao androide enquanto R2-D2 responde em uma série de bips sintetizados e zumbidos indicando sua resposta. A rainha continua. Padmé, uma das servas da rainha, identificada por seu nome Padme, dá um passo à frente por trás da rainha. Limpe este androide da melhor maneira possível. Ele merece nossa gratidão. A rainha conta à sua criada. Continue, capitão. O capitão se vira para Qui-Gon esperando que ele fale sobre o problema atual. Qui-Gon então dá um passo à frente. Alteza, com sua permissão, estamos nos dirigindo para um planeta remoto chamado Tatooine. Está em um sistema muito além do alcance da Federação do Comércio. Eu não concordo com os Jedi nisso. O capitão discorda da decisão do Jedi por causa do perigo potencial contra sua rainha. Você deve confiar no meu julgamento sobre isso. Qui-Gon insiste. Em outra sala, Padme, a serva da rainha, limpou diligentemente o androide astromecânico que ajudou a salvar todas as suas vidas. É perturbada por um intruso e apresentada ao Gungan chamado Jar Jar. É isso, Tatooine. O capitão informa a todos na cabine que se aproximam do planeta escaldante de Tatooine. Há um acordo. Obi-Wan comenta. E perto da periferia. Não queremos chamar a atenção. Qui-Gon continua. O piloto os leva para os arredores do assentamento que localizaram, e o cruzador finalmente pousa no que poderia ser sua salvação. À medida que pousam, o trem de pouso do cruzador sai. Dentro da nave, Qui-Gon entra na mesma sala que Obi-Wan, vestido com uma roupa diferente. Um que é distintamente cinza. O gerador de hiperpropulsor desapareceu, mestre. Precisaremos de um novo. Obi-Wan dirigiu-se ao seu mestre. Isso vai complicar as coisas. Fique cansado, sinto uma perturbação na força. Qui-Gon diz. Eu também sinto isso, mestre. Não deixe que eles enviem nenhuma transmissão. Qui-Gon, R2-D2 junto com Jar Jar dirigem-se para o assentamento. O sol matando a pele da mesa. Jar Jar reclama. Espere. Qui-Gon e Jar Jar se viram para encarar a voz que os chamou. Espere. Virando-se, eles identificam a pessoa que os chamou de capitão da guarda e ao lado dele está outra pessoa. Sua Alteza ordena que você leve sua serva com você. O capitão continua enquanto se encontra com eles. Não há mais comandos de Sua Alteza hoje, capitão. O espaçoporto não será agradável. Qui-Gon responde. A rainha deseja isso. Ela está curiosa sobre o planeta. O capitão enfatiza. Qui-Gon suspira enquanto pensa sobre isso. Isso não é uma boa ideia. Fique perto de mim. A serva Padme se junta aos dois e R2-D2 para explorar o espaçoporto. Depois de uma curta caminhada sob os cansativos sóis gêmeos de Tatooine, eles chegam ao assentamento.
fazendas úmidas em sua maior parte. Algumas tribos indígenas e necrófagos e alguns espaçoportos como este são paraísos para aqueles que não desejam ser encontrados. Qui-Gon dirige sua explicação para Padmé. Padmé responde: como nós. Isso é muito, muito ruim. Jar Jar comenta enquanto pisa em esterco. Há muitas pessoas de várias raças espalhadas pela área, a maioria viajando em grupos. O grupo de Qui-Gon viaja mais para dentro do espaçoporto. Olhando ao redor, Qui-Gon vocaliza seus pensamentos. Podemos tentar um dos revendedores menores. Qui-Gon caminha em direção a uma pequena loja com o nome estampado do lado de fora. Skywalker Technologies, estava gravado do lado de fora da loja. Qui-Gon tenta se lembrar de algo no fundo de sua mente, mas não consegue localizá-lo ao ver a palavra Skywalker. Bem, vamos tentar primeiro. Dentro de uma oficina isolada, um menino que parece um adolescente está trabalhando em vários pedaços reconstruindo um androide para torná-lo melhor em alguma capacidade. Este jovem tem 1,5 metros de altura e cabelo loiro arenoso com olhos azuis brilhantes. Este adolescente é Anakin. Eu estava planejando há algum tempo e consegui as coisas necessárias para iniciar um relacionamento com Qui-Gon Jinn quando ele, sem dúvida, vier a esta mesma loja. Não fiz muito para atualizar o exterior, sabendo muito bem que o motivo pelo qual ele entrou originalmente no Ferro Velho de Vato foi porque ele tentaria primeiro os revendedores menores. É claro que eu poderia ter mudado para parecer mais extravagante e ele poderia acabar procurando um revendedor maior se soubesse o nome Skywalker, mas eu não estava disposto a correr o risco de não ser capaz de me tornar um Jedi. Todo esse conhecimento está aí para eu pegar. Como poderia deixá-lo? Então eu reabasteci os suprimentos que sei que o grupo que vem aqui precisaria e semi-manipularia os eventos para que ocorressem da mesma forma que poderiam ter ocorrido. Isto é para que meu conhecimento do que acontecerá no futuro não seja contaminado. Mas eu sei que é improvável que isso importe e tudo deveria ter mudado muito sem a minha influência. Posso muito bem ser a cereja do bolo. Outra razão é porque não pude deixar de ficar animado com a perspectiva de conhecer um personagem importante, Padmé. Então eu me restringi um pouco em minhas ações para garantir que conseguiria conhecê-la. Não será o mesmo, considerando minha aparência agora diferente de como deveria parecer, mas isso só é melhor para mim. Por enquanto, porém, consegui que minha mãe ficasse na frente da loja para cumprimentar esses clientes especificamente, porque ela ocuparia o lugar de Vato. Eu apareceria em breve, mas atualmente tenho outras coisas em que estaria trabalhando naquele momento. As corridas de pods. Podracin era um esporte de corrida perigoso praticado por embarcações repulsoras conhecidas como podracers, que eram pequenas embarcações individuais movidas por grandes motores. Populares em planetas como Malastari, Kergans, Teron, Cantonica e Tatooine, os indivíduos que competiam nesses jogos também eram conhecidos como podracers. Eu pretendo mostrar um pouco da minha habilidade, e teria que tentar agir de uma maneira semelhante à minha idade, mas não o suficiente para ser desagradável para Padme. Mas pelo que eu sei, ela achou o original fofo, especialmente quando ele disse aquela frase cafona. Portanto, não deveria ser muito difícil para mim persuadi-la para vários propósitos e um deles é propor algum tipo de acordo com os Naboo. Eu gostaria de tentar dominar lentamente esse planeta também e torná-lo parte de meu futuro império. Eu desenvolvi ambições além do crescimento contínuo em poder, fisicamente, mentalmente e espiritualmente dentro da força. O crescimento faz parte do processo, mas desejar alcançar algo deve fazer parte dos meus objetivos. Neste momento estou trabalhando para libertar meu povo, em certo sentido. Libertar os escravos de Tatooine e controlar o planeta e não estou muito longe de alcançar este objetivo. Somente dentro de mais alguns anos eu seria capaz de realizar isso. O problema é para onde devo ir a partir daí. E que direção maior do que assumir e desenvolver muitos planetas que estão abandonados ou de outra forma incapazes de crescer devido à economia, à geografia, à falta de população ou à falta de poder militarista suficiente para superar muitos problemas. Então é isso que eu faria, não me tornaria uma espécie de salvador, mas duvido que não fosse visto desta forma, mas sim uma espécie de pioneiro para um futuro maior para mim e para aqueles que me rodeiam. Parece bastante razoável para mim e começa com a declaração de que sou o único soberano de Tatooine. Capítulo 17. Ameaça Fantasma 3. Dentro da loja conhecida pelos habitantes locais como Skywalker Technologies, o Jedi Qui-Gon Jinn e seus companheiros, Jar Jar Binks, Padme, a criada, e R2-D2 entram na loja e são recebidos com a visão de uma linda mulher sentada atrás. Uma mesa trabalhando em algum tipo de mecanoide. Um sinal sonoro toca ao fundo alertando a mulher de sua presença e ela começa a falar em básico galáctico. Olá, bem-vindo às Skywalker Technologies. Como posso ajudá-lo? Ela pergunta educadamente. Qui-Gon vai direto ao ponto. Preciso de peças para um Nubian tipo J327. Nubian? Bem, se você me deixar verificar, poderei dizer se temos algum disponível. A mulher em resposta diz, então direciona sua voz para outro lugar. Anne, por favor, vem aqui, temos um cliente. Os outros começam a olhar ao redor da loja limpa e arrumada, percebendo os vários pedaços mecânicos, desde peças de androides até armas, até mesmo androides totalmente construídos, prontos para serem comprados e ativados. Meu androide leu o que eu preciso. Qui-Gon continua. Em poucos segundos, um adolescente humano aparece do lado de fora da loja. Ele tem cerca de 1,5 metros de altura e um físico muito forte e os outros ficam um pouco surpresos com sua aparência. Por seus olhos serem de cor azul e seu cabelo ser de um loiro arenoso etéreo. Ele parece que poderia ser algum tipo de modelo dada sua bela aparência, sem levar em conta seus movimentos e a maneira como ele se comporta. A maior parte do grupo não está mais atordoada, então Padme com Qui-Gon atordoado logo atrás dela, mas por outros motivos. Anne, você poderia ser um querido e cuidar da loja para mim? A bela mulher pergunta ao adolescente. Claro, mãe.
O menino cujo nome ou apelido é identificado como Annie responde. Por que não consegui nenhum androide para fazer isso? Bem, retrospectivamente é 2020. Anakin pensa consigo mesmo. Anakin olha para o grupo antes de se sentar na entrada da loja, atrás da mesma mesa onde sua mãe estava. Por favor, venha por aqui. A mãe de Anakin dirige. Antes que Jar Jar pudesse tocar em qualquer coisa, Anakin fala em voz alta para que o Gungan pudesse ouvi-lo. Eu sugiro que você não toque em nada aí. Você não quer levar um tiro, certo? Temos várias medidas de segurança em vigor para impedir que coisas como roubo aconteçam, e o que você está prestes a fazer seria considerado roubo. Qui-Gon estava prestes a repreender Jar Jar, mas ele acertou em cheio, enquanto Padme ainda distraído encara Anakin continuamente. Qui-Gon junto com R2-D2 seguem a mulher do Oltak enquanto Jar Jar e Padme ficam com o adolescente Anakin. Devo dizer a fala? Padme está olhando intensamente para mim. Ela não é nada sutil. Anakin pensa consigo mesmo. Seria um pouco embaraçoso dizer isso. Anakin está atualmente desviando o olhar de Padme, concentrando-se em outra coisa, enquanto Padme aproveita ao máximo e fica olhando pensando que ainda não foi notada. Sabe, com você olhando para mim daquele jeito, alguém começaria a se perguntar. Anakin diz direcionando sua voz para Padme. Padme cora um pouco por causa do calor ou de outra coisa antes de se recompor. Ah, desculpe, fui indelicado. Olá, meu nome é Padme. É claro que seu treinamento a ajudou nessa situação a evitar qualquer constrangimento. Olá, Padmé, meu nome é Anakin Skywalker. Skywalker, como o Skywalker do lado de fora da loja. Espere, acho que também vi esse nome em outros lugares. Padmé reconhece o nome, mas não consegue identificá-lo de outra forma que não seja a conexão entre o jovem e a marca atual da loja. Então, por que vocês estão aqui? Anakin questionou Padme sabendo muito bem a resposta. Bem, estamos aqui para fazer alguns reparos em nosso navio e pensamos em tentar primeiro uma pequena loja. Padmé respondeu. Loja menor? Você não sabe que esta loja em que você entrou não é considerada parte de uma pequena empresa. O nome Skywalker não deve soar nada. Anakin diz em tom questionador. Não, eu conheço ou reconheço o nome que também é o seu sobrenome, só não consigo lembrar onde ouvi falar dele. Padmé admite. Bem, você está na loja original que deu início à marca Skywalker Industries. Indústrias Skywalker? As indústrias Skywalker. Não admira que eu tenha reconhecido o nome. Vocês fabricam armas e androides, recentemente adicionando naves estelares aos seus produtos. Devo dizer que não gosto da corporação da qual vocês fazem parte. Padme diz apaixonadamente. Porque ajudamos as pessoas nas guerras. Ou porque os androides e as armas que produzimos podem ser usados de forma violenta. Essas coisas podem ser usadas de forma mais do que agressiva, também podem ser usadas na defesa. Mas devo admitir que as armas podem ser usadas para atividades que você não gosta. Anakin explica. Os Naboo são um povo pacífico, mas entendo o uso de armas em legítima defesa. Padmé afirma. Anakin pergunta. Você quer, não é? Ao fundo ainda desajeitado Jar Jar começa a mexer com um pequeno androide o que resulta em uma pequena briga entre os dois. Bata no nariz dele. Anakin conta a Jar Jar. Espere, isso não aconteceu originalmente? Nós nos encontramos com Fi e Qui-Gon passando pelo depósito dos fundos. Um gerador de hiperdrive núbio? Parece que temos algumas peças por aí, mas não tenho certeza se há alguma conosco aqui e também tenho certeza de que ninguém mais tem o gerador que você está procurando aqui em Tatooine. Fi diz a Qui-Gon enquanto eles caminham pelo depósito nos fundos. Você também pode comprar um navio novo porque o custo de um novo gerador de um navio desse modelo vai custar caro. Isso me lembra. Como você vai pagar? Fi continua. Tenho 20 mil dados da República. Créditos da República? Os créditos da República não são retirados aqui e os créditos que você me dá agora serão inúteis dentro de um curto espaço de tempo. É melhor se você tiver outra coisa porque não posso aceitar créditos para esta loja em particular. Fi nega. Isso é lamentável. Não tenho mais nada, mas os créditos servirão. Qui-Gon tenta usar um truque mental Jedi, mas por algum motivo não funciona. O que? Ela é sensível à força? Sinto muito pelo transtorno, mas não posso receber os créditos. Fi insiste. Novamente gesticulando com as mãos, Qui-Gon tenta novamente. Créditos servirão bem. Fi insiste mais uma vez. Insisto que os créditos que você está oferecendo são inúteis para mim neste momento. Simplesmente não preciso deles. Ficando um pouco chateado, Fi responde novamente. Não sei o que você está fazendo, mas se não tiver um método de pagamento, sugiro que você saia ou leve seus créditos para outro lugar. Talvez você tenha sorte de encontrar outra pessoa com a peça que precisa, mas eu duvido. Fi teve seu quinhão de clientes indisciplinados e daqueles que não pagaram. De estar com falta de dinheiro a ter o tipo errado de dinheiro que ela aceitaria ou até poderia aceitar, ela adquiriu uma atitude adequada a uma mulher de negócios. Qui-Gon olha para baixo um pouco antes de se recompor antes de encarar Fi e dar um pequeno sorriso e acenar com a cabeça antes de se virar com R2-D2 seguindo-o até a entrada. Anakin e Padme continuavam a conversa enquanto Jar Jar brincava. Estamos de saída. Qui-Gon dirige-se a Padme quando ela o vê entrar. Jar Jar. Ele também diz para Jar Jar, que está brincando enquanto caminha rapidamente em direção à porta que funciona como entrada e saída da loja. Estou feliz por ter conhecido você, Anakin. Padme segue Qui-Gon com um sorriso no rosto. Anakin responde quando ela está saindo. Acho que eu também estava. Jar Jar segue atrás de R2-D2, que segue atrás de Padme enquanto todos saem. A mãe de Anakin caminha de fora em direção ao filho. Anne, eles pareciam um pouco perdidos sobre o que fazer. Eu não os quero de volta aqui por causa daquele homem que tentou me intimidar. Ele fez.
Anakin pergunta. Ele não tinha o dinheiro certo que usamos aqui e você sabe que não aceitamos créditos da República aqui em Tatooine, mesmo que pudéssemos usá-los em Coruscant. Aqui mesmo é inútil. Apesar de sua natureza gentil, seus poucos anos trabalhando em uma empresa cercada por criminosos conhecidos em uma área, ela ganharia uma vantagem em seu caráter. Tenho certeza de que eles encontraram uma solução. Acho que deveríamos terminar aqui e depois voltar para casa. Tenho certeza de que o C-3PO pode cuidar das coisas aqui por um tempo. Podemos fazer uma pausa. Anakin oferece. Ok, se é isso que você quer. Comunicando-se com a nave, Qui-Gon liga para a cabine do piloto. Obi-Wan responde ao seu chamado. E você tem certeza de que não sobrou nada a bordo? Qui-Gon diz em tom questionador. Alguns recipientes de suprimentos. O guarda-roupa da rainha talvez, mas não o suficiente para você negociar. Não na quantidade que você está falando. Obi-Wan responde. Tudo bem, tenho certeza de que outra solução se apresentará. Voltarei mais tarde. Qui-Gon se desconecta do dispositivo e o guarda está prestes a sair para as ruas novamente. Antes que eles pudessem partir novamente, Jar Jar decide expressar seus pensamentos. Não, de novo não. Esses lugares são uma loucura. Jar Jar gesticula com as mãos perto da cabeça fazendo círculos. Seremos rematados e esmagados. É pouco provável que não tenhamos nada de valor. Esse é o nosso problema. Qui-Gon brinca. O grupo sai mais uma vez pelas ruas de Mos Espa. Ao fazer isso, o grupo passa por uma barraca de comida com várias comidas alienígenas à venda e Jar Jar, sendo Gungan desajeitado que é, decide fazer algo estúpido. Jar Jar estende-se e agarra a comida pendurada e come-a. Isso chama a atenção do dono da loja, que questiona se deve pagar por isso, surpreendendo Jar Jar, levando aos seguintes eventos. Jar Jar o solta e a carne é lançada na direção de outra pessoa, pousando perfeitamente na comida daquele ser. Jar Jar tenta resolver a situação, mas não tem sucesso. O ser sai correndo de sua mesa correndo em direção a Jar Jar com as duas mãos e confronta o Gungan. Alertado sobre a falta da presença de Jar Jar atrás dele, Qui-Gon se vira para testemunhar o evento. Antes que mais danos aconteçam a Jar Jar, Anakin está por perto e se aproxima dos dois, onde um está pronto para lutar contra o outro. Cuidado, Sebulba. Você conhece minha influência e poder por aqui. Seria melhor se você recuasse agora. Anakin fala em outro idioma direcionado ao Dug. O agora identificado Sebulba se afasta dos dois, Anakin e Jar Jar com alguma apreensão em seus olhos por não querer iniciar um confronto com Anakin. Sebulba, mesmo com medo, decide lançar alguns insultos para encobrir seu medo. Se você não estivesse protegido pelos Ut, eu faria e tivesse seus próprios androides, eu teria esmagado você agora. Sebulba diz que não conhecer Anakin neste momento poderia se defender totalmente de fazer o treinamento básico junto com suas habilidades desenvolvidas da força. Ainda continuando na língua alienígena, Anakin tem as últimas palavras. Seria um problema se você tentasse algo diferente. Qui-Gon caminha em direção a Anakin e Jar Jar, que ainda está sentado no chão. Olá, Anakin cumprimenta. Olá, Qui-Gon responde. Seu amigo aqui estava prestes a se transformar em uma gosma laranja. Ele brigou com um Dug especialmente perigoso chamado Sebulba. Anakin explica enquanto Qui-Gon ajuda o patético Gunga a se levantar. Mesa odiando mastigar. Essa é a última coisa que Mesa quer. Jar Jar tenta explicar. Mesmo assim, o garoto está certo. Você está se metendo em problemas. Obrigado, meu jovem amigo. Qui-Gon afirma. Na verdade, pareço muito mais velho do que a idade que realmente tenho. Anakin tenta esclarecer qualquer mal-entendido sabendo que quanto mais jovem ele for, mais fácil será convencer Qui-Gon a ajudá-lo a entrar na Ordem Jedi. E o que seria aquilo? Padme pergunta, curiosa para saber a resposta, considerando que ele parece ter quase a mesma idade que ela. O grupo começa a sair pelas ruas novamente com Anakin decidindo ir junto com o grupo. Capítulo 18. Ameaça Fantasma 4. Anakin começa a pensar consigo mesmo logo depois que o grupo saiu da loja e logo depois ele mandou sua mãe atrás deles para voltar para casa enquanto ele fica um pouco. Eu senti que Qui-Gon tentou usar o mesmo Jedi Mind Trick em minha mãe. Pena para ele que encontrei uma maneira de protegê-la de influências psíquicas externas através da cópia dos escudos mentais naturais de Vato. Tecnicamente, os escudos naturais que um Toydarian possui fazem parte de sua composição biológica, mas não apenas isso. É também a forma como seus midi-chlorians reagem à presença de influência externa. Ele cria uma habilidade semelhante a um escudo, mesmo para alguém com uma quantidade limitada de midi-chlorians. Essa habilidade é forte o suficiente para resistir a tais habilidades da força ou mesmo psíquicas. Existem outras proteções para protegê-la fisicamente, mas a mente é o que considero mais importante, mesmo que apenas por uma fração de importância por causa de informações confidenciais. Sua mente não tem defesas ou capacidades suficientes para protegê-la, mas manipular seus midi-chlorians para recriar o efeito foi bastante simples. Foi difícil tentar encontrar uma maneira de fazer naturalmente com que seus próprios midi-chlorians criassem essa defesa limitada, mas valeu a pena. Então agora ela não seria usada contra mim, pelo menos através do controle mental. Reconheço que existem muitas maneiras de contornar isso. Minhas próprias habilidades mentais podem ocultar minha presença dentro da força, o que significa que os midi-chlorians dentro de outro não serão capazes de senti-la ativamente, dando-me a capacidade de ler os pensamentos e emoções superficiais de alguém. Senti uma onda de raiva ao saber que ele havia tentado o mesmo truque, apesar de minha mãe ser muito mais educada do que Vato teria sido. Mas é normal que um Jedi use essa habilidade e ele pelo menos tentará compensá-la com muitos créditos.
Mas foi muito engraçado para mim ouvir minha mãe repreender o velho. Afinal, ele é mais velho que ela e se este fosse um romance de cultivo chinês, seria visto como uma heresia. Anakin se prepara para sair da loja enquanto faz com que C-3PO continue de onde parou para que ele possa conversar casualmente com o grupo que havia saído. Tenho que continuar aparecendo para reforçar a ideia de que estou de alguma forma conectado ou destinado a conhecer Qui-Gon e Padme de alguma forma. Torna tudo mais fácil para mim. Aqui você vai gostar desses palis. Anakin direcionou o grupo para uma das pessoas com quem ele passou a ter um relacionamento caloroso desde seu renascimento, que o original também teve. Ele dá a Qui-Gon, que parece distraído, uma das frutas oferecidas, dando outra para Jar Jar enquanto Padme recusa educadamente. No quadril de Qui-Gon, Anakin vê um sabre de luz pendurado em sua cintura enquanto Qui-Gon coloca a fruta no bolso. Legal o suficiente. Mal posso esperar para ter um, se não vários, meu. A velha gentil na barraca onde o grupo parou era Gira, uma humana de Tatooine. A idosa Gira vendia frutas como palis no mercado de Mos Espa e tornou-se amiga de Anakin porque se tornou uma espécie de figura de avó. Ela gosta de se referir a Anakin como o garoto mais gentil da galáxia. O que não é muito diferente do que ela disse sobre o original, mas Anakin é muito diferente. Anakin tentou convencê-la a ir morar com sua mãe e com ele mesmo, mas a velha teimosa recusou. Anakin pensa consigo mesmo. Eu não me consideraria o garoto mais gentil da galáxia, mas acredito que fiz minha parte de gentileza. Ajudar a libertar alguns escravos, fornecendo-lhes as habilidades necessárias ou empregando-os para trabalhar na minha empresa, mesmo que apenas como trabalho manual básico. É melhor então ser um escravo. Anakin pensa continuamente consigo mesmo. Pelo menos ela não era uma escrava e poderia ganhar uma vida decente para si mesma. Ela vendia frutas neste mercado há um bom tempo. Oh, minhas meninas estão limpando. Tempestades chegando, Anne, é melhor você voltar para casa rápido. Gira avisa Anakin. Obrigado, Gira. Você também deveria. Anakin responde antes de se virar para o grupo e direcionar uma pergunta. Você tem abrigo? Vamos voltar para o nosso navio. Qui-Gon responde. É longe, talvez nos arredores? Anakin pergunta em troca. Padmé interrompe. Está na periferia. Eu sugiro que vocês não vão para a periferia neste momento. Tempestades de areia são muito perigosas, especialmente em um planeta como Tatooine, e vocês nunca conseguiriam voltar antes de chegar a esse ponto. Anakin avisa e continua. Posso oferecer a vocês algum abrigo por enquanto. Minha mãe é gentil o suficiente para pelo menos permitir a vocês algum abrigo contra a tempestade. Caminhando pelas ruas de Mos Espa, o grupo segue Anakin enquanto a tempestade fica cada vez pior, com o grupo e outras pessoas ainda nas ruas tendo dificuldade para não colocar areia nos olhos. O grupo não consegue ver, mas o conjunto habitacional que eles encontraram usa para abrigar escravos. Mas como esses escravos agora se tornaram livres, Anakin decidiu comprar as terras vizinhas aqui e redecorar. O que antes era um alojamento básico, insípido e bastante esparso, tornou-se agora decente o suficiente para que uma comunidade inteira se desenvolva. E isso aconteceu. Os escravos agora vieram morar aqui e são protegidos por Anakin como seus empregados, mas é claro que nem todos decidiram permanecer neste planeta. Os que permaneceram fixaram residência nos vários edifícios ao longo da distração. Anakin conduz o grupo em direção a uma porta maior que qualquer porta padrão porque Anakin levou em consideração sua altura potencial ao considerar as medidas. Ao abrir a porta, o grupo é recebido com uma casa simples e bastante espaçosa em comparação com a aparência anterior, com 2 andares extras acima e um porão abaixo. A casa tem arquitetura exclusiva de Tatooine, mas além disso, há alguns quartos extras e vários outros quartos que Anakin queria para seus regimes de treino. Anakin entra primeiro seguido por Jar Jar, Qui-Gon, Padme e R2-D2. Mãe, eu cheguei. Anakin projeta sua voz para dentro da casa para que sua mãe possa ouvi-lo. Fi, ao ouvir que seu filho voltou para casa, desce imediatamente as escadas para cumprimentá-lo, mas fica surpresa com ele, não apenas com seu filho, mas com os mesmos clientes que vieram à loja antes. Ela sabia que havia ensinado seu filho a ser gentil, mas o que ela não esperava era que seu filho acolhesse exatamente as mesmas pessoas, especificamente o homem com quem ela havia conversado e repreendido. Fi segura bem sua surpresa enquanto Qui-Gon supera o choque de ver a mesma mulher que o repreendeu. Qui-Gon desvia o olhar por um momento antes de decidir se apresentar adequadamente. Eu sou Qui-Gon Jinn. Anakin decide arrastar Padme com ele para o porão, dizendo algo como: estou muito animado por ter recebido alguns amigos. Acho que é hora de mostrar algumas coisas interessantes, você se importa? R2-D2 decide seguir os dois. Enquanto isso acontece ao fundo, Qui-Gon explica a Fi. Suponho que ele seja seu filho. Seu filho teve a gentileza de nos oferecer abrigo. Enquanto Anakin sai para entreter Padme por um tempo, a mensagem enviada pelo povo de Naboo está sendo reproduzida e projetada para a rainha ver. O vereador que ficou para trás foi mostrado através de uma visão holográfica explicando o que estava acontecendo atualmente com uma voz desesperada. O número de mortos foi catastrófico. Devo me curvar aos desejos deles e você deve entrar em contato comigo. Pouco antes da mensagem holográfica gravada se dissipar, Obi-Wan se levanta ao mesmo tempo em direção à rainha. É um truque. Não envie nenhuma resposta. Não envie qualquer tipo de transmissão. Obi-Wan sai para informar a mensagem ao seu mestre. Qui-Gon falando no dispositivo de comunicação portátil diz: parece uma isca para estabelecer um rastreamento de conexão. E se for verdade e as pessoas estiverem morrendo? Obi-Wan diz em tom questionador. De qualquer forma, estamos ficando sem tempo. Qui-Gon responde: ciclo noturno Coruscant.
Tatooine é pouco povoada. Se o rastreamento estiver correto, irei encontrá-los rapidamente, mestre. A figura encapuzada de Darth Maul disse ao mestre, Sid Lord Sidious, enquanto caminha um passo atrás dele. Mova-se primeiro contra os Jedi. Então você não terá dificuldade em levar a rainha Naboo para assinar o tratado. Finalmente nos revelaremos aos Jedi. Finalmente nos vingaremos. Darth Maul com capuz direciona para seu mestre. Você treinou bem meu jovem aprendiz. Eles não serão páreo para você. Darth Sidious elogia seu aprendiz Darth Maul, encorajando-o em seu esforço para vir. De volta a Tatooine, a tempestade de areia ainda não se acalmou e continua continuamente sem fim no local. De volta à sala de jantar com Qui-Gon, Jar Jar, Padme, Fi, Anakin e R2-D2 ao lado, uma conversa está acontecendo onde Fi a direciona para o grupo. O grupo estava atualmente tendo um jantar adorável. Já fomos escravos, meu filho e eu, mas um misterioso benfeitor nos ajudou a sair de nossa situação sombria, o que nos levou a nos tornarmos livres. Fi afirma. Todos os escravos têm um transmissor colocado em algum lugar dentro de seus corpos. Anne e eu extraímos de nós mesmos assim que conquistamos a liberdade. Fi continuou. Eu construí um scanner para localizar onde o transmissor está colocado. Geralmente eles o implantam na parte de trás do crânio ou da cabeça. É um local difícil de detectar o transmissor e outros pontos que encontrei são o transmissor sendo colocado próximo para alguns dos corações dos escravos. Anakin falou. Normalmente, qualquer tentativa de fuga Fi diz antes de ser interrompido por Anakin. Eles detonam o dispositivo dentro de uma pessoa e explode instantaneamente, acabando com uma pessoa naquele momento, ali mesmo. Anakin decide prolongar a conversa para não ouvir Jar Jar abrir a boca para dizer sua frase infame. Que rude! Mas é claro que falha e Jar Jar ainda pensa em comentar sobre o que Fi e Anakin estavam explicando. Padme diz em tom incrédulo. Não posso acreditar que ainda exista escravidão na galáxia. As leis anti-escravidão da República são. A República não existe aqui. Devemos sobreviver sozinhos. Fi interrompe Padme antes que ela faça um discurso retórico. O que eu quero saber para nos tirar dessa conversa deprimente é, alguém já viu um Podrace antes? Anakin questiona. A Podrace em Malastare. Muito rápido, muito perigoso. Tecnicamente, pelo que sei da história atual, não houve nenhum outro humano que pudesse pilotar e participar de uma Podrace. Já corri antes, então acredito ser o único humano que poderia fazê-lo. Anakin diz implantando ainda mais a ideia de que ele é diferente da criança humana média. Qui-Gon ainda está tentando superar o fato de o adolescente não ter 9 anos de idade. Qui-Gon conta a Anakin. Você deve ter reflexos Jedi se estiver correndo em cápsulas. Não há frutas para Jar Jar balançar a língua, então nenhum comentário é feito sobre sua irritação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Anakin direciona para Qui-Gon. Claro, pergunte. Você é um cavaleiro Jedi, não é? Anakin usa a mesma linha do original. O que te faz pensar isso? Qui-Gon pergunta. Posso ter dado uma olhada no sabre de luz preso ao cinto em volta da sua cintura e apenas os Jedi carregam esse tipo de arma. Talvez eu tenha matado um Jedi e tirado isso dele. Qui-Gon diz em tom brincalhão. Duvido que não tenha havido mortes recentes de Jedi nas últimas décadas, pelo menos pelas mãos de outro que eu conheça. Anakin afirma enquanto pensa ao mesmo tempo. Mas eu sei de uma morte recente de Jedi, mas não nas mãos de uma pessoa comum aleatória. Um Jedi morreu para um Sith, ou mais especificamente, um Jedi foi morto por Darth Maul, que foi sua primeira morte por assim dizer. Isso é verdade, mas eu gostaria que não houvesse morte entre os Jedi. Qui-Gon diz com uma tristeza sutil. Uma vez sonhei em ser um Jedi, ir treinar e depois voltar para libertar todos os escravos de Tatooine. Possivelmente ainda mais além. Anakin afirma. Os Jedi finalmente vieram aqui para ajudar a libertar os escravos deste planeta? Anakin mais perguntas. Não, temo que não. Qui-Gon afirma. Então por que mais os Jedi estariam aqui? Outra espécie de missão? Vejo que não posso enganar você, Anakin. Estamos a caminho de Coruscant, o sistema central da República, em uma missão muito importante. Qui-Gon decide contar tudo. Anakin decide fazer a pergunta importante. Bem, então como vocês acabaram aqui? Na orla exterior. Nosso navio foi danificado e estamos presos aqui até que possamos consertá-lo. Padmé responde a Anakin. Anne, eles vieram à nossa loja buscar peças de reposição para consertar sua nave. Infelizmente eu não os ajudei aqui porque eles não tinham a moeda adequada. Fi interrompe. Bem, mãe, por que não ajudamos nossos amigos aqui? Eles parecem ter um motivo muito importante para se apressar e ir embora. Anakin implora com alguma preocupação genuína, mas não pelos motivos que os outros possam suspeitar. De que outra forma posso me tornar um Jedi? Não posso fazer isso. Seria apenas necessário encontrar outro método de pagamento. Capítulo 19. Ameaça Fantasma 5. Não posso fazer isso. Seria apenas necessário encontrar outro método de pagamento. Fi disse. Existem formas de acelerar este processo, sendo um exemplo que uma solução para sua situação atual é jogar, já que as pessoas aqui adoram jogar tanto que se tornou parte da sua cultura. Mas duvido que isso seja feito em um curto período de tempo e vocês querem escapar o mais rápido possível, então há outras opções, como tentar vender tudo o que possuem. Anakin continua. Na verdade, você poderia chegar ao ponto de vender o navio quebrado que possui por um navio de qualidade muito pior. Tenho certeza de que seria mais rápido do que os reparos. Embora isso possa ser verdade, não acredito que nosso atual empregador gostaria que nos livrássemos do navio. Qui-Gon diz em resposta. Nossa empresa fornece e pode fornecer outro navio, obviamente depende da marca, modelo e dos danos exatos causados, mas tenho certeza de que poderíamos ajudá-lo aqui. Fi decide adicionar sua opinião.
E eu era da opinião de que você não teria o meu negócio. Qui-Gon diz com as sobrancelhas arqueadas. Afinal, Fi é mãe e ama muito seu filho, mesmo com as leves sugestões de Anakin, sugerindo que ela seria influenciada e seguiria sua linha de pensamento. É claro que a opinião dela também mudou depois de saber o motivo pelo qual Qui-Gon e seu grupo só tinham créditos da República disponíveis para ele, mesmo que ela não estivesse totalmente ciente da gravidade de sua situação. Por favor, perdoe minha mãe, ela teve muitas experiências que moldaram a maneira como ela interagiria com clientes indisciplinados. Anakin disse. Algumas dessas vezes esses clientes estavam de fato tentando enganá-la e às vezes eles a atacavam com intenções mortais. Bem, é da minha natureza e da dos Jedi perdoar. Portanto, não levo isso a sério. Qui-Gon responde. Padme decide fazer uma pergunta. Vocês não estão devidamente protegidos aqui? Não há leis aqui em Tatooine que impeçam que esse tipo de coisa aconteça? O problema é que este planeta é governado por um criminoso. Os Ut não são gentis e muitos personagens indisciplinados vêm para este planeta. Anakin respondeu. Há alguns anos. Isso era muito mais comum porque minha mãe e eu estávamos praticamente sozinhos quando nosso negócio começou e tínhamos muito pouca proteção contra esses encontros. Felizmente eu tinha droids para cuidar da maioria das situações mais problemáticas e comecei a instalar medidas de segurança na loja para proteger minha mãe. Anakin pensou. Caso contrário, eu teria me arrependido muitas vezes. Estar preparado é uma coisa ótima. É melhor ter algo e não precisar do que não ter algo e precisar. Isso é verdade, mas muitas destas coisas tornam-se lentamente menos propensas a acontecer conosco à medida que crescemos em tamanho, tanto em termos de influência econômica como política aqui em Tatooine. Fi disse. Tecnicamente deveríamos estar totalmente protegidos simplesmente porque os Ut valorizam profundamente o nosso negócio. Afinal, também nos tornamos um negócio oficial sob as leis da República Galáctica, permitindo-nos até abrir uma loja em Coruscant. Vocês poderiam ter saído daqui então? Padmé pergunta. Sim. Por que vocês dois não foram embora então? É muito mais complicado do que parece aqui em Tatooine, e na verdade, há muitas coisas acontecendo que impedem que minha mãe e eu partamos. Anakin diz. Isso não significa que não queremos partir, significa apenas que ainda há coisas para fazer aqui. Qui-Gon decide questionar Fi. E seu filho? Você não quer que ele deixe os territórios da orla exterior e vá em direção a um sistema que é muito mais próspero. Pelo que entendi, esta área é bastante perigosa e esse fato só é reforçado pela experiência vivida que vocês dois viveram. Anakin e eu não temos outros parentes, não tenho para onde mandá-lo. Ninguém em quem eu possa confiar a segurança do meu filho. Fi diz. A galáxia é muito perigosa, apesar de eu ter fé absoluta de que Anakin ficaria bem, estava quando ele fez suas próprias excursões fora de Tatooine. Eu simplesmente sabia que ele ficaria bem. Era como se eu mesmo pudesse sentir isso. Chame isso de instinto materno. Certo. Qui-Gon diz e então pensa. Esse garoto é estranho. Há algo nele, mas não consigo definir exatamente o que é e meu sentido dentro da força me diz que realmente não sinto nada vindo da criança. Eu deveria ver se consigo mais informações da mãe mais tarde. Há algumas outras coisas que vi que podem indicar que Anakin é uma criança sensível à força. Conte-me sobre esses outros navios que vocês dois estão dispostos a negociar e verei se meu empregador está disposto a negociar o navio deles em troca de outro. Apenas me informe sobre sua decisão. Se for recusada, tenho certeza de que há outras maneiras de vocês conseguirem o que precisam. Fi abraçou totalmente a personalidade da mulher de negócios depois de muitos anos de experiência. Percebe-se que ela ainda passou a buscar benefícios em situações que pudesse ganhar. Isso não tira sua bondade, mas a transforma em uma maneira mais prática de dar sem perder nada para si mesma. Ela não é tão altruísta como antes. Acho que devemos continuar comendo e terminar aqui. Vocês podem esperar aqui para o ciclo noturno aqui em Tatooine. Tenho certeza que a tempestade de areia deve passar amanhã de manhã. Havia duas espécies nativas do planeta Tatooine, os Java e os Tusken Raiders. Ambos irritantes e muito desorganizados em seus modos, com pouca ou nenhuma comunicação que aconteceria entre eles e os moradores de Tatooine. Pelo menos eles eram desorganizados até alguns anos atrás, quando tudo mudou para onde agora os Java estavam sendo lentamente aceitos na sociedade normal no planeta arenoso. Esta estranha ocorrência confundiu muitas pessoas, especialmente os superiores, e as investigações foram feitas, mas eles não conseguiram descobrir as razões pelas quais se tornaram muito mais sociáveis. O que aconteceu a seguir foi que os Java agora montavam suas próprias barracas nas ruas de Mozespa, onde podiam vender seus produtos recolhidos. Os Tusken Raiders, conhecidos por serem os mais violentos e voláteis entre as duas espécies, tornaram-se muito mais moderados. Os Tusken Raiders não atacavam mais pessoas e não faziam mais nada realmente negativo contra os habitantes locais nos vários assentamentos de Tatooine. Na verdade, os Java e os Tuskens começaram a criar as suas próprias comunidades, avançando suas civilizações além de sua tribo atual como estados, formando uma liderança adequada e uma sociedade adequada. É claro que muitas coisas ainda eram as mesmas dentro das suas culturas, mas tinha sido muito melhor do que antes. Todas essas coisas foram graças a uma pessoa, Anakin Skywalker. Não que alguém soubesse desse fato, mas muitos ficariam muito gratos por esse fato, pois causou menos mortes. Muitos começaram a orar para agradecer as divindades acima por terem sido salvos, principalmente os agricultores de umidade foram os mais atingidos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou algo assim. Anakin usou suas habilidades que desenvolveu para melhorar ainda mais a si mesmo e a vida das pessoas ao seu redor. Ele também ajudou outros indiretamente, como pode ser visto através do controle sobre os Javas e Tuskens. Ambas as espécies o temiam e respeitavam, pois ele lhes ensinou que deveriam ouvir. Torna ainda mais fácil assumir o controle deles e manipulá-los para se tornarem seres melhores se ele pudesse se comunicar com eles.
Felizmente ele tinha a capacidade de se comunicar com outras pessoas diretamente através da mente. Telepatia é uma habilidade que ele desenvolveu inadvertidamente por causa de suas técnicas da força, artes mentais da mente, mas ele a teria desenvolvido de qualquer maneira, pois era normal que um sensitivo à força fosse capaz de tais coisas. Os poderes telepáticos apenas tornaram mais fácil para ele desenvolver-se mais rapidamente e compreender as coisas em um ritmo mais rápido. Vocês continuarão leais a mim e não tirarão mais vidas desnecessárias. Dar comandos aos grupos era muito mais fácil do que raciocinar com eles. Simplesmente tentar perguntar não funcionaria, pois parecia que eles respeitavam os mais fortes. Principalmente os Tuskens, eles praticamente começaram a fazer estátuas parecidas com sua estrutura e aparência. Anakin obviamente fez com que eles escondessem essas coisas ou simplesmente as destruíssem, porque as pessoas poderiam identificar que ele era o responsável. Mesmo que ele não tenha feito muitas aparições públicas, as pessoas ainda deveriam ser capazes de ligar os pontos, especialmente se alguém que fosse sensível à força ou tivesse a capacidade psíquica de ler as mentes dos nativos conseguisse captar seus pensamentos. Então ele teve que passar pelo processo de se disfarçar para a maioria das espécies sobre as quais agora tinha controle e só se revelou aos líderes porque tinha materiais especiais que poderia projetar e criar para proteger suas mentes de intrusões. Havia outras coisas a levar em conta, como sua abundante ocupação das áreas sombreadas mais discretas e das terras que possuíam. Ele havia assumido o controle de pequenos criminosos e lojistas que ele podia confirmar serem sacos de lixo do mais alto nível. Ele não deveria simplesmente iniciar um grande extermínio em Tatooine quando nem todos são culpados de crimes ou ações que ele não gostou. Uma dessas figuras era Sebulba. Ele praticamente o levou a um canto onde ele só seria capaz de viver uma vida que não estava muito bem. Não havia muitas coisas que ele pudesse realmente confirmar e Sebulba era uma figura infame demais para ser eliminado completamente. Mas em breve ele seria capaz de cuidar dele no momento oportuno, quando ninguém estivesse olhando. O Java e o Tusken foram instalados em algumas lojas que ele adquiriu. Oficialmente, eles trabalhavam em seus próprios negócios independentes enquanto ele controlava os bastidores para poder coletar deles informações sobre atividades criminosas. Isso criou uma rede em Tatooine, pois quem esperaria que essas espécies não pudessem se comunicar com ninguém, além dos droides designados que Anakin criou para permitir que trocas acontecessem entre eles e pessoas normais. Essas lojas não eram apenas simples fachadas para uma grande rede de informações usada para ajudá-lo a localizar escravos e libertá-los, se possível, mas também para obter informações sobre muitas outras coisas. O subterrâneo não é tão difícil de acessar, mas é melhor que outro faça esse trabalho sujo para ele. Mestre, uma voz falou em sua cabeça. Oh, HK, por que você me contatou? Anakin respondeu. Vamos apresentar um dos androides especiais de Anakin que seriam considerados vivos. O HK-47 é capaz de usar a força como qualquer outro sensitivo à força, apenas até certo ponto. Uma espécie de experimento no início, mas que se transformou em um caminho totalmente capaz para aumentar a força de seu poderio militar. Imagine droides totalmente capazes com suas próprias liberdades fora das regras de sua programação, dando-lhes uma melhor capacidade de adaptação. Mas isso não é suficiente não para Anakin. Ser capaz de usar a força é uma opção ainda melhor porque com seu novo sentido de vida, eles poderiam sentir tanto quanto um ser vivo comum. Eles estavam sob seu controle. É claro, ele não iria querer que nenhum problema o impedisse. Felizmente, os próprios androides não se importam de estar conectados a ele e seguir suas ordens. Não é como se ele abusasse deles para seus próprios propósitos com tanta frequência se é que o fazia. Eu preparei tudo, o processo em que Sebulba seria morto será bem sucedido, com pouca ou nenhuma chance de fracasso. Obrigado, HK. Você fez um trabalho bem feito e pode voltar a proteger minha mãe. Anakin, apesar de muitas proteções implementadas, até colocou seu primeiro androide ganhando vida para servir e proteger sua mãe. É o mais avançado do grupo e o que vive há mais tempo. Na verdade, é a primeira de suas criações especiais, tornando-o chefe de honra acima dos demais. HK se orgulha desse fato. Bando estranho, esses droides de elite. Agora é hora de ajudar Qui-Gon em sua jornada, mas sei que poderia ter um impacto nos próximos eventos, então seria melhor se eu me juntasse a eles. Salvar vidas quando sei que poderia salvá-las, mas não faço isso, não me parece certo. Mesmo que eu não seja um herói ou vilão, eu deveria pelo menos continuar a salvar alguns inocentes. Talvez eu conseguisse alguns pontos kármicos em troca para ter sorte no futuro. Capítulo 20, Ameaça Fantasma 6. O evento de Podrassin ocorreu normalmente, apenas sem a participação de Anakin, o que originalmente teria levado Sebulba a vencer a corrida com seus truques sujos se não houvesse algo esperando para tirar sua vida. Alvo confirmado. O alvo está à vista, o tiro deve ser disparado. Confirme, dispare o tiro. E com o comando a vida de Sebulba chegou ao fim de uma forma muito climática, mas anticlimática. Enquanto o evento de corrida de pods acontecia, Qui-Gon estava tentando negociar com a rainha no Naboo Royal Cruiser para desistir do navio e deixá-los comprar um novo. Sua Alteza, certamente você deve entender nossa situação atual. Isso é um não, Cavaleiro Jedi Qui-Gon. Não negociarei neste navio, seria muito perigoso e não seria capaz de receber nenhuma transmissão do meu povo. A rainha respondeu. Padme estava com Qui-Gon assistindo o evento acontecer. Isso mesmo, acredito que seja prudente encontrarmos outro caminho, mas esse Jedi é tão insistente em negociar com o garoto e sua mãe.
Admito que no começo pensei que ele era fofo, o que ainda é, mas isso não vem ao caso. Padme ficou chateada com os dois por se recusarem a ajudar, mesmo sabendo o raciocínio por trás da lógica deles. Meu povo pode estar morrendo. Logicamente, Anakin e Fi não saberiam que o grupo havia viajado de Naboo para Tatooine para escapar e impedir uma invasão naquele planeta. Mas a verdadeira rainha Padme estava emocionalmente carregada com a situação, especialmente sabendo que algo errado poderia ter acontecido. Cada segundo conta, neste caso tempo não é dinheiro, tempo é a vida do seu povo. É verdade que alguns dos seus membros foram mortos, mas isso aconteceu porque se formou uma resistência e, em retaliação, a Federação do Comércio respondeu na mesma moeda. Não mataram nenhum refém os que se renderam, mas sim as pessoas que resistiram à sua ocupação. A resistência foi um pouco estúpida neste caso, dado que os neimoidianos da Federação do Comércio não hesitariam em matar se fossem considerados uma ameaça hostil. Ainda mais que a programação dos droides não é perfeita e também pode ver pessoas que possuem armas como perigosas. A rainha do outro lado do comunicador então faz uma pergunta a Qui-Gon. Será que esses dois indivíduos estariam dispostos a conversar mais sobre isso? Talvez uma espécie de negociação em que poderíamos dar a eles um tipo de situação de cartão IOU. Isso é possível, mas não tenho certeza se eles aceitariam tal oferta. Podemos prometer muitas coisas e tenho certeza de que se eles estiverem separados dos criminosos deste planeta, não se importariam de ter mais dinheiro. Embora isso possa ser verdade, não acredito que eles nasçam e se reproduzam da mesma forma que os deste planeta normalmente nascem. Na verdade, eles costumavam ser escravos. Escravos? Isso mesmo, o menino e sua mãe foram escravos em algum momento, mas de alguma forma escaparam de sua situação e olhem para eles agora. Uma grande conquista e pelo que eu vi, muito disso foi feito a partir das realizações do menino, com alguns complementos de sua mãe. Eu não me importo com isso, precisamos conseguir essa peça de reposição. A rainha corta o dispositivo de comunicação antes que Qui-Gon pudesse dizer mais alguma coisa. Qui-Gon suspira antes de dizer ao seu grupo. Parece que estamos sem sorte então, a rainha não parece gostar da ideia de vender o navio ou mesmo trocá-lo por outro. Podemos tentar outros caminhos, mas certamente perguntarei ao menino e à mãe se seria possível se lhes fizéssemos uma promessa. Qui-Gon continua. Eles pareceram se acalmar e confiar mais em nós depois da noite passada. Mesa acha que os dois iriam ouvir. Eles pareciam pessoas legais. Sim, Jar Jar, obrigado pela sua contribuição. Qui-Gon diz exasperado. Ao entrar novamente na frente da loja, Qui-Gon não conseguiu ver o garoto em nenhum lugar à vista, a não ser um androide trabalhando no balcão. Esse androide parece um tipo de protocolo. Caminhando em direção ao androide de protocolo, Qui-Gon pergunta se Fi Skywalker está lá. Eu gostaria de falar com Fi Skywalker, por favor. Porque sim. A senhora está de fato dentro do prédio? Gostaria que eu ligasse para ela por você? Os droides de protocolo vão embora e Fi se aproxima de Qui-Gon. Então, vocês já descobriram o que querem fazer? Bem, é um pouco complicado e parece que as negociações falharam. Qui-Gon também pensa logo depois disso. Parece que estou falhando muito nas negociações recentemente. Isso é algum tipo de sinal de que eu não deveria ser enviado em missões relacionadas à diplomacia? Bem, isso é lamentável, mas se você não tiver outra maneira, nenhum outro dinheiro ou qualquer coisa para negociar, eu não poderei ajudá-lo. Fi diz, mas sentindo que há mais na história, questiona Qui-Gon para uma resposta mais aprofundada. Você pode me contar mais sobre a missão para a qual foi enviado? Os detalhes de por que seu navio foi danificado, porque se eu não soubesse melhor, diria que você estava sendo perseguido, indo direto ao ponto de suas suspeitas, já que ela já tinha visto os mesmos tipos de situações antes, onde ela teve que acolher escravos fugitivos para protegê-los de qualquer caçador de recompensas. Ou pior, caçadores de escravos. Os escravos só recentemente conseguiram sair da escravidão, em parte devido à invenção especial de Anakin para localizar os chips implantados neles. Com uma saída porque eles não aceitariam, mas as ações têm consequências. Isso levou à criação de caçadores de escravos que rastreariam os fugitivos e os matariam. Não os capturariam como um caçador de recompensas poderia fazer se a missão permitisse, mas os matariam simplesmente porque esse é seu único objetivo. Bem, eu realmente não deveria, mas se você me prometer que não informará mais ninguém, eu agradeceria. Claro, posso te prometer isso. Fui enviado do Senado em uma missão para ajudar a proteger a rainha de Naboo, onde a princípio deveria ter sido uma negociação, mas agora se transformou em uma invasão total de seu povo. Qui-Gon afirma. A Padmé aqui faz parte desse povo e estamos procurando ajuda para podermos ir ao Senado. Por favor, eu ficaria verdadeiramente em dívida com você se você me permitisse ficar com a peça que procuramos para consertar nosso navio. Padmé interrompe com um pouco de emoção transparecendo em sua voz. É possível que atrasar mais possa causar muita morte ou destruição ao planeta ou às pessoas que nele vivem. Qui-Gon continua a persuadir Fi. Com o conflito desaparecido e a sua postura agora alterada, Fi não pode permitir que uma atrocidade aconteça simplesmente porque ela não estava disposta a ajudar no momento de grande necessidade. Mesmo que muito de seu altruísmo tenha sido atenuado no coração, essa é quem ela é. Acho que posso ajudar vocês então. Vou lhes dar as peças, mas pelo menos espero ganhar algo com isso em troca, considerando que vocês estão bastante desesperados. Acho que vou aceitar o que vocês ofereceram originalmente. Os olhos de Padme brilham com o que acabou de ser dito enquanto Qui-Gon sorri e diz, obrigado. Eu realmente aprecio isso. Não, nós realmente apreciamos isso. Padmé interrompe. Certo. Vocês precisam de ajuda para levar tudo o que precisam para sua nave? Tenho alguns androides que posso disponibilizar para ajudar no processo. Isso seria muito apreciado. Sabendo que há vidas em jogo, todos não perdem tempo e começam a trabalhar rapidamente no transporte de tudo. Com tudo o que aconteceu, levaria um dia inteiro para terminar tudo e consertar tudo adequadamente, pois leva tempo para isso.
Enquanto isso acontecia, Anakin estava coordenando seus próprios droides para embarcar furtivamente na nau Capitânia de Controle de Droides da Federação do Comércio. Isso me ajudará a manter e ter um controle maior sobre os androides. A nau Capitânia da Federação de Comércio não era tão fácil de se locomover, mas com seu androide de elite trabalhando, eles poderiam entrar em uma das naves autorizadas que tem acesso à nave. Através de seus droides, especificamente seus droides de elite, ele seria capaz de sabotar as comunicações entre as pessoas no planeta e na nave para interromper qualquer fluxo de informações que viajasse entre os dois. Ele também é capaz de usar suas próprias habilidades relacionadas à força através deles. A conexão especial que ele possui permite que ele faça isso e com vários androides de elite na nau Capitânia, ele pode acelerar o processo de assumi-lo. Ele usaria Meshuderu e lentamente envolveria a nave com sua energia da força e alteraria o próprio ser da nave para trabalhar para ele. Ele também tentaria chamar de volta as naves de transporte do planeta quando chegasse a hora de escapar com tudo. O que sobrar ele comprará dos Naboo no futuro, de preferência depois que a tentativa de invasão for frustrada. Relatório de status. Conectando-se a um dos androides vivos, Anakin pergunta sobre seu progresso atual. Reportando ao mestre. Tivemos sucesso na nossa integração na rede e até agora não tivemos problemas em chegar aos lugares certos. Isso é bom. Por enquanto tudo o que vocês precisam fazer é ocupar boas posições em pontos vitais para que eu possa assumir o controle dos sistemas internos. Anakin responde mentalmente e continua. É fundamental que vocês, por enquanto, permaneçam disfarçados, pois o trabalho que vocês têm me ajudará a salvar a vida de outras pessoas. Sim, mestre. A resposta mental de vários androides voltou. É bom que vocês conheçam o valor da vida. Assim como eu dei a vocês a vida que vivem agora e as habilidades que vocês possuem, vocês deveriam se lembrar que os outros são semelhantes a vocês. Semelhantes, mas diferentes, diferentes, mas semelhantes, no sentido de que você pode não ter um corpo biológico com o qual viver, mas com mente e alma livres para explorar quem vocês são. Os androides já estavam começando a desenvolver suas próprias personalidades e personagens, mas por incrível que pareça, suas ideologias estão sempre alinhadas com ele mesmo. Anakin sabia que isso provavelmente se devia aos fatores que ele criou, infundindo-os com sua própria energia da força e seu tratamento e desenvolvimento. Mas o que ele não teria descoberto era até que ponto a adoração deles por ele poderia se tornar. De qualquer forma, Anakin estava gastando muita energia, tempo e esforço para adquirir a nave de controle droide, sabendo que não seria um roubo fácil. Se possível, ele gostaria de levar toda a frota, mas não tem treinamento suficiente ou o que considera poder ou energia da força para passar por cada nave em um curto espaço de tempo. Ele já estaria chegando perto da nau Capitânia. Anakin, você se importaria de vir aqui por um segundo? A voz de Fi chama Anakin, que está meditando em seu quarto. Claro. Anakin responde e desce as escadas apenas para ver que Qui-Gon está presente e parece estranhamente feliz. Parece que minha mãe deu a eles o que eles queriam. Bem, não importa muito, eu os teria ajudado de uma forma ou de outra, simplesmente para meu próprio benefício, pelo menos. Anne, o Sr. Qui-Gon aqui gostaria de realizar uma espécie de teste. Um teste. Ele diz que é um pequeno exame para ver seu potencial como Jedi. Ele está interessado em que você se junte à Ordem. Realmente. Anakin diz um pouco surpreso. Eu pensei que sem muitas evidências, ninguém saberia mais sobre minhas capacidades. Mas parece que Qui-Gon foi capaz de perceber o fato de que sou estranho para uma criança da minha idade. Mesmo que eu abandonasse uma de minhas características estranhas, como inteligência avançada e maturidade ou meu corpo se desenvolvendo mais rápido que o normal. Sim, se você estiver interessado em ingressar, não seria a mesma vida que você vive atualmente. Seria semelhante em muitos aspectos, mas seria difícil sobreviver. Qui-Gon afirma. A maioria das crianças da sua idade não seria aceita, mas tenho certeza de que uma exceção poderia ser aberta. Eu tenho algum interesse. Acho que deveríamos fazer o teste primeiro. Podemos conversar sobre isso depois que você tiver capacidade para usar a força em pleno vigor. Sentando-se para fazer o teste, os eventos habituais acontecem depois disso, com Qui-Gon ligando de volta para falar com Obi-Wan sobre os resultados do teste que ultrapassaram o limite normal que um equipamento simples é usado para testar. Mesmo outros dispositivos não ultrapassam o limite de 20.000 midi-chlorianos. Então Anakin não seria capaz de determinar sua conta real de midi-chloriano com esta tecnologia e teria que criar a sua própria para acomodar suas necessidades. É bem tarde. Acho que deveríamos conversar mais sobre isso amanhã. Sim, Anne, acho que você deveria ir para a cama agora. Ok, boa noite, mãe. Boa noite, Sr. Qui-Gon. Anakin diz voltando para cima. Devo me juntar aos Jedi? Há muitas coisas que eu poderia obter deles, muitas pessoas que poderiam ser desviadas por assim dizer, e eu criaria minha própria academia. Este assunto pode ser pensado em outro momento, por enquanto um descanso deve bastar. Bem, de qualquer maneira, minha versão de descanso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.